Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Shine. Eu aqui, Adriana Takamura, com a minha queridíssima Suzy Camacho. Estamos já no nosso segundo episódio da segunda temporada com a nossa super logo nova. E, claro, trazendo muita alegria, muita conversa, muita novidade pra vocês. E hoje já com uma entrevistada fantástica, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Com certeza. Quem é que não tem aquela curiosidade para saber o futuro, para saber como é que está energeticamente? Desde os primórdios do mundo a gente fala sobre clarividência, não é? Que é aquela coisa de mediunidade, a pessoa sensitiva. Diga, quem nunca teve curiosidade? Então, super, hoje né? nós trouxemos para você uma pessoa muito especial. Ela é clarividente, é uma pessoa muito sensitiva e tem novidades para nos contar. Principalmente, como é que a gente pode se conectar com essa energia positiva e mudar as nossas vidas? Temos o prazer de receber hoje a nossa querida clarividente, Cíntia Camerim! Obrigada, meninas, por me receber. Eu tô muito feliz de estar aqui, de verdade. Tá sendo muito gostoso. Ai, que Obrigada bom. A gente fica por me muito receber. feliz. Nossa, Obrigada nós a ficamos você. felizes por poder estar com você e compartilhar com todos aí. que estão aqui conosco essa questão de como a gente pode se conectar a essa coisa positiva, né? Pra gente mudar realmente o nosso rumo, nossos objetivos para que eles sejam mais positivos. É isso. Eu falo que, por mais que a gente às vezes não acredite, a energia tá ali. Pois é. Tudo que existe tem uma energia. Então, a gente pode escolher no dia a dia, no que a gente quer se conectar. Você quer se conectar na energia positiva, que vai fazer a tua vida mais fácil, ou você quer arrastar corrente se conectando numa energia negativa? Então, vamos entender por que a gente escolhe coisas diferentes e como é mais fácil às vezes. Mais fácil eu não digo, porque exige esforço também. A gente precisa de um esforço para se manter mais positivo, mas tem um mérito, tem um retorno, e é isso que importa. Eu acho que aqui a gente está para viver bem, para viver feliz. Todos podemos ser prósperos, amados, saudáveis. Então, vamos aprender isso. Como é que você iniciou esses teus estudos, a clarividência? Como é que foi? Para mim foi um contando processo, lá atrás, para mim desde foi um criança. processo muito complicado aceitar até, tá? Eu vou confessar, porque eu não aceitava muito esse mundo espiritual da forma como eu vejo hoje. Sim. Eu era médium desde criança. Quando eu era criança, eu não tinha a consciência de que eu via espíritos e conversava com espíritos, porque para mim eram pessoas normais, eram seres normais, eram amigos meus. Então eu conversava. Quando eu fui crescendo e eu tive consciência de que eram espíritos, me deu medo. Quantos anos mais ou menos você tinha quando você teve consciência de que era um espírito? Uns 7 anos, 7 por aí. anos. Aí eu Mas quando bloqueei. começou? Desde neném, eu Você era acredito. filha única? Não, eu tenho uma irmã mais velha. E ela via alguma coisa A também? minha irmã também tem uma... A minha Também. família, em geral, tem uma mediunidade. todo mundo. Tem. Pai, mãe, Mas então a todo mundo gente aceitou mais ou não menos. aceita muito bem. Não aceitou. Não. O que acontece? A minha família e eu também fui criada como católica. Sim. Eu tinha o respeito, o vínculo da religião. Então, eu estudava em colégio de padre, eu era aquela pessoa que ia na missa todos os domingos, e eu gostava daquilo, gente. Sim. Fez parte da minha estrutura, da minha formação, inclusive até da minha fé, eu acredito, durante muitos anos. E aí, eu fiquei com isso bloqueado, até quando eu tinha uns 13, 14 anos. Eu tinha aquela percepção energética, mas eu não tinha mais a clarividência. Eu não via mais os seres, mas eu sentia. Eu sentia, às vezes, quando o ambiente estava mais Carregado. denso, quando estava uma energia ruim, quando estava uma energia boa. Acho que como muitos de nós, sabe? Sim, Aquele sim. negócio, você vai no lugar e fala, nossa, parece que sugou. Eu energia, entrei feliz, parece que eu saí até assim, mais velho, 5 anos mais velho, de tão sugado que fiquei. Todo mundo tem um pouquinho dessa percepção energética. Ainda que a gente não tenha a clarividência, a percepção energética, basicamente, todos nós temos. Então, isso ficou bloqueado e eu continuei com a percepção. E eu ia na igreja, eu era católica, estudava em colégio, eu tinha muita religião, mas eu acho que me faltava fé. A diferença. É muito diferente, é muito diferente. Mas você contava para o Não. pessoal da religião Eu fui alguma coisa? escancarar só agora. Não falava Eu nada tinha pra algumas ninguém? coisas assim, por exemplo, ia fazer uma visita no colégio e falava, mas por que a gente não vai naquela sala? Que sala? Aquela que é ali, mas quem que te contou isso? Tipo, ele me contou, a pessoa que não estava ali. Então, às vezes abria, assim, vinha de uma forma meio
Porque a gente descontrolada. vê, na época do A criancinha do Chico, sexto sentido, aquele negócio Sim, esquisito. é. Mas eu não queria, porque, gente, eu gostava tanto da minha vida. Então, eu não queria ter era uma vida leve, diferente. feliz, Era leve, tranquila. feliz. Eu era uma criança esquisita, mas normal, sabe? Sim, mas quando a gente vê nos filmes lá do Chico Xavier, de Valdo, você lembra que Mas o eles deles, também eu tudo religião, acredito que o mas deles era tomaram muito cada mais, paulada, né? muito mais pesado. A missão deles era muito mais difícil do que a minha. Eu tenho um respeito, uma gratidão, uma admiração pelos dois, porque a missão deles era diferente. Com Eu peguei a certeza. parte fácil. Sim. E qual que é a Eu parte peguei a fácil? parte Diz mais qual que é. alegre. Então, aí quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu tive um problema de saúde. O que você teve? Então, meus ossos ficaram ocos. Que nem uma Na osteoporose, época, assim? como se fosse, ninguém sabia o que que era. E eu, adolescente, né? Eu não me conformava de estar passando por aquilo, assim. Eu não contava pra ninguém. Na época, agora todo mundo tá sabendo, Sim, tá, né? sim. E a gente procurando tratamento, sabe? Pra tentar entender o que que era e companhia. E aí, foi quando eu tive o meu grande primeiro contato mesmo com os seres que eu trabalho hoje e com toda essa espiritualidade que eu trabalho. Eu tava em casa e eu falei, não existe. Não existe esse mundo espiritual, é tudo mentira. Negação, né? Negação, é tudo mentira. Se existe, então revolta, por que né? que eu não vejo? Pra quê? Espertinha. Espertinha, né? Espertinha. Fala, você pediu pra bloquear, agora você quer ver? Toma, né? Aí, foi o meu primeiro grande contato, que foi com o meu anjo guardião. Só que a energia de anjo é uma energia muito forte. É uma energia, assim, que te deixa literalmente despida, sabe? É como se você se sentisse vista em todas as partes. E aquilo me encheu de medo, de alegria, de graça, de desespero, que eu falei, não sei se eu quero ver isso ou não. E foi uma prova para mim. A partir daquela fase, eu passei a não ser tão religiosa e ser uma pessoa de fé. Porque eu tinha sentido a espiritualidade de uma forma muito amorosa. Só que eu não estava pronta para ver ainda. Que é o que a gente fala de hoje, a gente ser espiritualizado, né? Que a Isso, espiritualidade saber é que você está ali acreditar num e que tem superior, essa né? conexão e que tem seres olhando por nós e Tem um divino, que nós nunca né? estamos sozinhos. Isso é muito importante a gente lembrar. Nossa, Ninguém nunca está fundamental. sozinho. E não Por necessariamente mais que você se ficar sinta presa. sozinho, É. mas nunca está sozinho. Tem toda uma espiritualidade te dando um suporte. E isso é muito mágico, é muito bonito, eu acredito. Porque você imagina assim, é um ser que tem uma evolução espiritual, que tem uma amorosidade, que tem uma luz. E ele aceita cuidar da gente. Olha que incrível. Que doação. Que Meu doação, Deus do céu. que amor, né? Que Então, amor. quando a Já tá num gente... plano evolutivo Não, e quando a muito gente superior, pensa né? nisso, olha a consciência que eles têm de o todo faz sentido. Não adianta um evoluir se o outro não evoluir. Sim. Então, é uma entrega tão amorosa que a gente começa a enxergar de outra forma. Sim. Então, depois desse contato, eu fiquei mais espiritualizada, mais assim, curiosa Sim. com a espiritualidade, mas eu não estava pronta ainda para ver nada. E fui seguir a minha vida normal. E a Me cura? formei, fui advogada. Não, mas foi curada. Fui curada. Fui Por curada. conta, mas foi Não, milagre? Como é que aí foi? descobriram que eu tinha um excesso de ferro, fiz um tratamento ortomolecular, resolveu. Foi assim, muito simples depois. Mas eu precisava. Depois da conexão. Depois da conexão. Precisava passar por isso. Precisava para tomar, reconectar. sabe? Para Nada é tomar à aquele toa. empurrãozinho de você está negando algo que você precisa lembrar que existe. Você precisa ter essa conexão. E eu fui seguindo a minha vida, me formei, fui advogada, trabalhei como advogada um tempão. E aí começou a ficar mais forte novamente. E aí eu fui trabalhar num lugar que aí eu não conseguia conter a clarividência. Não conseguia. Eu via tudo no espaço. Então, eu via pessoas com seres de luz, eu via pessoas com seres da sombra. E eu não conseguia entender. Porque a minha mente humana, eu olhava e falava, mas aquela pessoa tão boazinha, por que tem um negócio tão sombrio junto com ela, né? Então, E você dissocia... eu já conseguia fazer perceber o que, o que era bom, real o que era e o que ruim. tá. E aí eu olhava... E aí ficou muito aberto. Eu passava mal. Era aquelas pessoas que desmaiavam nos lugares, que se sentia drenava. Nessa época ficou muito intenso. Aí eu fui na igreja, porque eu ainda era católica, sabe? Eu falei, padre, tô com um problema, sério. Aí ele fez uma oração, fez um negócio pra mim, falou, pode trabalhar amanhã que você não vai sentir mais nada. Eu falei, tá bom. Eu fui trabalhar no dia seguinte, não sentia mais nada. Eu falei, o que aconteceu? Aí eu fiquei cismada. Eu falei, tá bom, gente, eu não tô pronta pra ver ainda, mas eu quero entender o porquê que uma pessoa conseguiu mexer num negócio que eu não tô conseguindo. Por que eu me sentia tão drenada? E foi uma oração com um livro e companhia, e no outro dia eu fiquei bem. Aí eu fui estudar muita coisa.
Aí eu fui em várias religiões, eu estudei milhares de técnicas e companhia, porque eu queria entender, mas eu queria usar para mim. Sim. Queria usar para mim, assim, para as pessoas mais próximas. Então, eu fui entender um pouco como funcionava esse mundo e aprender a controlar e companhia. Só que chegou uma época que eu não conseguia mais ser advogada. Porque era como se o meu chamado para usar isso para o todo fosse maior do que aquilo que eu estava fazendo. E aí foi quando eu tomei coragem para sair da carreira e me dedicar à espiritualidade. Isso você fez quanto tempo? Que eu mudei mesmo em 2016. Mas eu tive o meu primeiro contato com seres multidimensionais, que são esses espíritos, os ET morto, que a gente chama de... Os extraterrestres. Como se fosse extraterrestre, mas eu chamo de multidimensional, já vou explicar o porquê. Em 2010. Foi a primeira vez que eu vi um ser que não parecia humano. Além dessa energia do anjo, que era diferente. Mas que era só uma energia. É como se fosse uma energia. O anjo, para mim, é como se fosse um holograma de energia, assim. É um negócio, é uma luz muito forte. Ele não tem uma forma física. E existiam formas nessas físicas com essas pessoas que você olhava? Aí tinha uma forma Hoje física. eu entendo que eram seres negativos, alguns eram obsessores, e alguns realmente eram mentores, acompanhantes de luz. Mas o que você enxergava? Uma forma física? Um homem, uma mulher, uma pessoa mesmo, pendurada no pescoço, tipo aqueles filmes de terror. Assim, jura? Tipo filme de terror. Assim. Você tava falando que tinha... via acidentado na rua, já qual era o filme mesmo? Você falou que era Sexto Sentido. Eu via normal, assim, como se nós estivéssemos aqui. Então, eu tive que, na verdade, estudar para entender como que a mediunidade funcionaria, essa clarividência funcionaria, para ficar mais suave para mim, para um dia eu poder trabalhar com isso. Então, um ser negativo estava aqui, uma sombra obscurecida e tal. E um ser de luz às vezes, estaria só uma luz? Uma luz. Não, às vezes eu via como se fosse uma pessoa mesmo bondosa, assim. Uma pessoa com uma energia boa, sabe? Tá. Que é como se tudo tivesse uma frequência. Por mais que a gente... Isso eu aprendi muito com esses seres que a gente fala que são os alienígenas, os multidimensionais, que a gente tem que tirar as roupagens. A gente tem que perder isso aqui. Isso aqui é uma capa, é uma casca. É isso aí. O como aparenta não é importante. Importante é a energia, é o sentimento, é o que aquilo está emanando. Então, às vezes, tem seres que são positivos, mas que eles são feios na nossa concepção humana. E tem seres que são lindos e são negativos. Perfeito. Olha aí o anjo decaído, né? Os anjos caídos seriam mais belos entre eles, né? E assim, eu que já tive muito contato com o ser negativo, por conta do trabalho que eu faço hoje, eles são muito, às vezes, até polidos. Olha. A gente imagina, às vezes, a sombra selvagem, purulenta, toda destruída. Não é assim, gente. Não necessariamente. Tem seres que são muito polidos. Você fala, que dó que você está trabalhando para a sombra. Porque com toda essa cultura, essa resiliência, essa capacidade até de convencimento, se trabalhasse para a luz, seria incrível, né? E qual que é a justificativa de não estar trabalhando para a luz? Não querem. Opção. Opção mesmo. Opção, livre-arbítrio. Quero seguir o livre-arbítrio de estar desse lado aqui. E por que você chama de extraterrestre? Você falou, vou explicar aqui. Porque a gente está numa outra dimensão. Seres multidimensionais. Como que funcionaria? A gente tem vários níveis de consciência no universo. Imagina que a gente tem um nível de consciência conforme a gente vai expandindo tanto o nosso conhecimento como a nossa percepção do todo, do divino, da existência, da energia. A gente vai aumentando a nossa frequência, a gente atinge outras dimensões. Esses seres são seres que já estão vivendo em dimensões mais ascensionadas. Então, em quinta, em sexta, sétima, oitava e aí para cima. Qual que é a diferença deles pra gente? Eles já passaram por aquilo que nós estamos passando agora. Então, a gente está numa dimensão que a gente está em transição. Eu acredito que o grande exemplo que eu dou de nível de consciência deles até pra gente, que está aqui em terceira dimensão, uma consciência de terceira dimensão enxerga Deus como o quê? Sabe, velhinho barbudo? Sim. Punidor? Ou permissivo? Que fica lá controlando o teu destino, você não tem responsabilidade, não é só Deus que manda. Você não faz nada, você é um inútil. Mas, para esses seres mais evoluídos, eles enxergam, sim, Deus como uma fonte que eles falam que é a mente criadora. Mas você é parte de Deus. Deus é parte de você, você tem um pedaço de Deus, porque Deus é o todo. E você faz parte do todo. Então,
a tua existência, você também é Deus. Dentro da tua existência. Você pode ajudar no processo de criação. Você tem a responsabilidade pelos caminhos que você escolhe. E pelas frequências que você acessa. É uma consciência diferente. Eles não desacreditam de Deus. Eles ainda acreditam em Deus, mas eles têm uma percepção de Deus diferente do que, às vezes, a gente... Então, quando a gente vai evoluindo... Eu falo evoluindo porque a gente vai criando mais conhecimento, mais consciência, uma vibração mais alta. A gente vai enxergando as coisas de uma forma diferente. E aí, assim, qual é a diferença de uma terceira para uma quinta dimensão? Basicamente matéria, uma grande parte é matéria, não tem tanta necessidade da fisicalidade, porque a gente enxerga... As pessoas às vezes confundem dimensão do campo de vista físico, que é, sabe, espaço, profundidade e tempo e companhia, dessa classificação deles que seria um estado vibracional e um nível de consciência. São coisas diferentes, tá? São classificações diferentes. Então, o que tem em comum entre a classificação de física e a classificação espiritual? Terceira dimensão tem a matéria. Você ainda tem essa necessidade do tempo ser linear e a fisicalidade da matéria. Quando você passa para uma quarta dimensão, quando você passa para uma quinta dimensão, quarta dimensão seria o mundo dos espíritos. Já perde a necessidade da matéria. Ainda tem uma roupagem. Você enxerga as colônias espirituais e aquela companhia. que a gente falou do filme do Nosso Lar, Isso, né? Que você falou, seriam colônias espirituais ali de quarta para quinta dimensão. Perde um pouco dessa linearidade do tempo. É aqui que é a grande diferença. Só que quando a gente traz por níveis de consciência, quando você já perdeu a necessidade da matéria, onde você pode chegar? Não tem limite. Saber, não tem limites. Então, esses seres é como se eles já estivessem nessas dimensões mais ascensionadas. Alguns têm formas físicas, outros já nem têm mais forma física. E a gente coexiste, né? Então, ao mesmo tempo, imagina estamos que é como vivendo se várias dimensões, né? Grandes bolas, assim, acho que fica mais fácil. E às vezes é como se esses mundos se conectassem, se interligassem. Para um ajudar o outro. Para um ajudar o outro na evolução. Né? Na evolução. Então, partes nossas estão aqui. Partes nossas estão também nessas dimensões mais elevadas. Porque o propósito da criação é evoluirmos. Sim. Aprimorar aquilo que a gente pode aprimorar. Então, a gente escolhe estar numa experiência humana também para conseguir passar por provas humanas. E muita gente sucateia. Às vezes a gente tem esse negócio da religião, de falar, eu tô aqui, tô pagando. Um purgatório. Gente, isso aqui não é um purgatório. Isso aqui é uma experiência. Estar vivo num planeta de terceira dimensão é uma experiência. A gente escolhe estar aqui e a gente tem a oportunidade de estar aqui. E por que é incrível? Tem coisas que a gente só consegue trabalhar aqui, em terceira dimensão. Então, por exemplo, Cíntia, uma das minhas sombras da minha alma é impaciência. Eu não consigo trabalhar impaciência onde não tem tempo linear. Eu só consigo trabalhar a impaciência no tempo linear, que eu tenho que esperar fase a fase. Tem que ver o negócio acontecendo, o tempo ali, né? O reloginho. Como é que a gente descobre qual é a nossa experiência? Que são as nossas falhas, as nossas dificuldades. As nossas dificuldades. Em geral, é o oposto do nosso dom. Eu falo que a nossa sombra é sempre o oposto da nossa luz. Aquilo que a gente pode melhorar. Então, você olha, às vezes, a pessoa... Que nem vocês... muita comunicação, criatividade. Qual que seria a sombra disso? Às vezes, a impaciência, a inquietude. Aqui é onde acho o equilíbrio da sua luz. Ansiedade. Ansiedade. Então, mas você vê que a gente hoje... E a ansiedade é hoje um grande mal da humanidade, né? Todo mundo querendo tudo para ontem, a juventude, assim, né? Então, assim, a gente coexiste nessa mesma dimensão com vários graus diferentes de evolução. Sim. E aí a tendência é, por exemplo, se uma pessoa está menos evoluída e vai passar por um X grau que ela tem aqui. Ela fala assim, agora eu volto de novo para esse planeta para viver de novo para uma evolução maior. Ter uma evolução maior. Isso? Isso seria o que eles chamam de roda de Sansara, aquela roda encarnatória. Tá. Que é Só que quando a gente começa a entender dimensões superiores, não necessariamente precisam de provas e expiações. É o que a Terra está se transformando. Então, a Terra está se transformando num planeta que seria de provas e expiações, que é essa roda da encarnação. Onde você não tem muita consciência, errei, vou aqui, vou ter que passar de novo, aprendi. Errei, eu vou passar de novo, aprender. Para o que a gente chama de um planeta de regeneração, que já é um planeta que vai de quarta, quinta dimensão. Qual que é a diferença?
Sabe aquela história, eu vim aqui para pagar? Não necessariamente você veio para pagar. Pois Você é. pode ressignificar aquilo Muito bem. com uma luz, um sentimento diferente. Então, as novas almas que começam a encarnar aqui já são almas que entendem que elas podem ressignificar as atitudes com amor ou com uma vivência diferente. Não tem mais aquela consciência tão individualista. Porque a gente pensa em terceira, mas existe a segunda dimensão, né? Que é aquele ser que não tem nem consciência de que ele é um ser ainda. Ele não tem nem a concepção da individualidade dele. Então, a gente sai das almas que só têm a consciência individual para as almas que têm a consciência do todo. E essas almas que não têm a consciência vão encarnar em outra experiência. Em outro lugar, que eu não sei qual é ainda, tá? Eles falaram que já existe um planeta nesse sentido. Por isso que teria essa consciência até ecológica, né? Isso, da gente já vai pensar. mudando. A gente vê que vem realmente uma geração que tem muito mais consciência do bem que pode fazer ao planeta. Agora me diga, também nós temos aí 2 polos, né? Esse polo que você está falando, que a gente observa mesmo, a gente que trabalha com criança vê que as crianças hoje Estão diferentes, tão diferentes, elas têm mais consciência mesmo desse todo, desta preocupação. No entanto, tem esse lado sombra, na minha opinião, que é uma busca incessante pelas coisas materiais e a beleza, a ponto de transformar um ser que é bonito em algo horrível. Sim. Não é? Que a gente está vendo hoje transformações que enfeiam as pessoas e uma busca incessante desta juventude, dessa beleza externa. Sim. E aí, quando você me fala, logo no início da nossa entrevista, que vocês têm que assistir de novo, porque é muito bacana, quando você fala que os seres que você vê são, assim, estranhos, feios, mas são lindos internamente, é a maior lição de vida que a gente tem para essa juventude. Não é? Que não importa como você está esteticamente, lógico que você vai se cuidar, lógico que você vai se tratar, mas não ficar nessa obsessão por uma beleza, uma coisa externa, né, física, que te deixa feio, né, interiormente, porque você fica uma pessoa impaciente, você não fica uma pessoa doadora, você não é uma pessoa compreensiva, não vê a beleza nos atos, mas naquilo que as pessoas possuem. A gente tem que lembrar que a gente está na transição. Para quem está aqui vivendo agora, por mais das vezes que seja desconfortável, tem que lembrar que foi muito corajoso de vir nessa fase. Porque a gente pega exatamente a fase da mudança, sabe? Quando vai ligando a chavinha, que as pessoas começam a enxergar a coisa de uma forma diferente. Isso é muito mágico. Só que a gente tem que lembrar que a grande missão de todo mundo é se melhorar. É viver a melhor vida que pode viver. Essa é a grande missão que a gente tem de vida. Qual que é a minha missão? Viver a melhor vida que você pode viver. Só que o externo é reflexo do interno. Tem uma das leis herméticas, dessas leis físicas universais, que falam que tudo que está fora é o que está dentro. É verdade. Então, não adianta, se a tua casa está bagunçada, olha como está seu eu. Perfeito. Se você está manifestando algum problema físico, olha como está o seu eu. Não dá para fugir disso. É uma regra, é uma lei universal. Lei universal é diferente de lei humana, que a gente dá uma burladinha, dá um ajuste. Essas leis energéticas, elas são... Não dá para fugir. Então, precisa de uma mudança externa, tem que mudar o interno. O interno é a chave de tudo. A gente não consegue evoluir se não mudar as emoções. Então, se tem uma ansiedade, eu acredito, por se adequar a um arquétipo, né? Que eu acho que hoje em dia é quase um arquétipo físico. Busca o que está faltando dentro. É uma aceitação, é um receio do julgamento. O que você pode trabalhar naquilo? Todo mundo tem que cuidar do corpo, tá? Sim. Eu falo que a gente recebe isso aqui é uma morada. Então, faz parte da nossa responsabilidade de alma cuidar do veículo que nós estamos usando. Então, tem que se cuidar, tem que se alimentar direito, tem que fazer exercício, tem que se sentir bem, mas tem um limite. Então, é sempre olhar isso. O que tem dentro que você pode melhorar para que o seu externo seja mais harmônico? Que aí vem para o seu campo emocional, né? Emocional, físico, para tudo. Espiritual. Mas o grande segredo é trabalhar a si mesmo. Não tem jeito. Não dá para trabalhar a energia se a gente não trabalhar o emocional. Não dá para trabalhar a energia se a gente não trabalhar o pensamento. E tem que ter esse controle, a gente tem que se conhecer. Só que nós que somos humanos, a gente foge.
Porque olhar pra dentro é desconfortável. Sim, É desconfortável. sabemos. Às vezes eu olho e falo, ai, Cíntia, jura que você tá fazendo isso? Olha que feio. Super que sabemos, feio. Pra que você tá fazendo isso? Ó, Olha, essa eu sua sou- sombra, que É horror. isso, é que isso horror. mesmo. Eu vou dar um exemplo de sombra meu, que o pessoal fala, você trabalha com espiritualidade, é lindo, tipo unicórnios fofinhos. Gente, não é assim. Não, Tá todo não. mundo aqui. Quem falar, não, eu sou puro, casto, é mentira. Com certeza. É mentira, não dá. Eu Nesse admiro quem plano, não dá. consegue. Eu admiro quem consegue. Eu não consigo. Eu ainda Deixa eu falar, tô quem já humana. evoluiu já passou pra outra dimensão, né? Já não tá mais eu aqui, tô não é? humana ainda, tô aqui junto com todo mundo. Eu tenho uma sombra que eu falo que essa eu tenho que controlar. Eu sou vingativa. É a minha sombra é vingança. Não que um dia eu vou fazer mal pra alguém. Não é isso. Mas eu tinha uma vingança disfarçada. Aham. Porque eu tinha uma vingança, quando alguém me fazia algum mal, eu pensava assim, também eu quero ver quando aquela pessoa receber a lei do retorno. Gente, isso é vingança. Quem nunca fez isso? Eu todo deixo mundo. nas mãos de Não. Deus, mas eu quero ver quando a pessoa Aham. se ferrar. Vou aguardar, vou não é? sentar Vou aqui, vou aguardar porque esperar. eu sei que Vamos volta. lá. Olha, Né? é um sentimento de vingança se Sim, a gente verdade. olhar friamente. Então, você tem que controlar. Você tem que entender que a lei do universo existe, mas não tem que querer ver que a pessoa pagou o mal que ela fez. Claro. Tem que trazer o amor, trazer o perdão, trazer o respeito. Isso é difícil no dia a dia. Não, super difícil. Não Olha, é? deixa eu falar, A eu pessoa sou te coach. faz Tá mal, magoada, tá ela fala, ferida, não é, Você tá sim. ferido, você vai falar, não, eu quero que a pessoa tenha uma vida linda. É. É difícil. Com Mas isso a muito gente tem que difícil. treinar. É um super treino. né? Eu falo que a gente tem que criar musculatura energética É e isso aí. musculatura emocional. É isso aí. Deixar de ser tão sensível e criar musculatura emocional mesmo, pra É. não cair na sombra. E tem algum exercício pra gente fazer isso? Por exemplo, aquela história de, cancela pelos pensamentos negativos. Cancela. Eu uso muito inconstância. Inconstância. Como é? Passa o pensamento e se repete inconstância. Pra cancelar aquele pensamento na mente. Isso nem entendi. funciona. Entendi. É Mas exercício pode fazer, também, é né? exercício, a gente tem que se conhecer. Porque Tem que quando se a gente não conhecer. se conhece, a gente vai no automático. Exatamente. Ó, Só você que sabe que a consciência Suzy é psicóloga, né? Ai, ó, vocês Eu estão- sou coach. Então, assim, o Ó, nosso vocês estão desafio. adorando. Não, o nosso desafio é exatamente Fazer esse: é essas fazer a mudanças. pessoa olhar pra ela mesma. É. Porque isso é o mais difícil pra todo mundo. Porque todo mundo chega pra gente com as reclamações do outro, né? Não, porque o outro, porque eu sou assim, porque o outro, né? E é pai e mãe, e é parceiro, e é tudo que é o outro, né? É. Mas olhar pra você, não, tudo bem, o outro tem seus defeitos, ok, Sim. mas e você, perfeito? Não, é o a que maior você tá dificuldade. fazendo? Pra Difícil. mudar Nossa, isso, com pra certeza. enxergar isso e ressignificar isso É de outra difícil. maneira. É um As trabalho pessoas não constante. querem olhar, né? A vida inteira. Quando a pessoa Com pergunta pra mim, certeza. eu sou coach afetiva. Não, mas eu só quero encontrar uma outra pessoa, eu não quero me conhecer. Não tem mas como. como é que você vai conhecer Como você vai estar num o outro relacionamento se você não se inteiro? conhece? Ou como você vai buscar alguém se você não sabe o que você tá buscando? Olha que incrível. Não é? Então, isso que você está falando é a base de tudo, Com né? É a certeza. gente se autoconhecer É. e querer evoluir, né? Porque Querer também eu mudar. posso... Mas não quero ficar aqui, né? É. Não quero Não, evoluir porque e- dói, machuca. E tem gente que fala, eu sou assim e eu gosto de A ser maioria, isso é o eu pior. sou assim, as pessoas que gostem de De mim, mim, do jeito que eu sou. Tá bom, você é um chato, né? Dá Pois vontade é. de- vai ficar sozinho, isolado, porque Esse é o maior ninguém história. é Não, porque eu obrigado. não vou mudar, não. Porque imagina, eu vou mudar. Mas não, eu sou assim. Tem que gostar Gente, de mim do tem jeito que que eu sou. mudar. Tem. Se Claro, mas quiser a gente tá aqui pra seguir, isso, né? Tá aqui pra isso, tem que mudar. Eu falo pra todo mundo, é engraçado que o pessoal fala, mas você é terapeuta energética. Eu falo pra todo mundo, gente, faça terapia. Claro. Terapia pra cuidar do emocional. Exatamente. Esse corpo não é local pra gente guardar fantasma emocional. Enquanto a gente não enfrentar os nossos fantasmas internos, a gente não consegue evoluir. Claro. E aqui, nesta terra, a ferramenta que a gente tem é o autoconhecimento, uma excelente terapia. Sim, e que tem evoluído, né? Porque há um tempo atrás a gente comentava, né? Quem que vai psicólogo? Eu não vou, porque eu não sou louco. Aí médico de louco. O coaching é um negócio novo, É. né? Ainda o pessoal mudou o nome, né? Pra falar assim, um negócio mais técnico, né? Veio com nome Uma nova internacional. roupagem. exatamente. Viu como a gente ainda Você precisa da entendeu? roupagem? A Precisa. história que a gente estava falando da roupagem. Mas hoje já muita gente admite, não, eu preciso fazer terapia, eu quero evoluir, né? Hoje a gente Sim. tem uma abertura para isso, né? Muito embora, é impressão minha, mas eu vejo as mulheres mais abertas para isso. Por que Os seres será? falam que assim, a energia yin, que seria a energia feminina, pode estar num corpo masculino ou num corpo feminino, tá? Que eu não tô... Eu tô falando de energia mesmo. Energia e não Quando roupagem tem essa física. polaridade mais yin, tem mais abertura para o autoconhecimento, porque é a forma de receber, de ressignificar.
É a própria frequência energética. E aí, coincidentemente, muitas mulheres têm uma frequência mais yin do que yang. Porque o yang, ele é mais na ação, ele vai no impulso, no automático, que é o que traz pra gente a garra, a força, a ação. Só que às vezes a ação não dá tempo de olhar pra dentro. Exato. Entende? E então, fazer por esse isso, pensamento, o que eles né? me falam é por conta disso. Então, as pessoas, e aí, no caso, as mulheres que, em regra, vêm já com a energia vem com a yin, energia mais forte. Todo né? mundo tem essa Mais parte yin forte. e yang, essa Sim. polaridade dentro de nós, a gente tem. Porque precisa dessa dualidade, né? Dessa polaridade. Mas tem uma prevalência. Tá. Sim. Então, elas Ainda estariam tem um mais equilíbrio. aptas para um processo de evolução aqui? Mais apta para abertura. Para abertura evolutiva. É que não necessariamente vai trazer evolução. Tá. Pode ser o caminho. Tá. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, todo mundo tem que acreditar, tem que ter espiritualidade para evoluir. Não, gente. Não. Eu conheço muito ateu que tem uma energia altíssima, um nível de consciência do todo altíssimo, ele não precisa acreditar em nada. Sim. Não precisa, ele está fazendo o processo dele de evolução. Sim. É individual, né? Nesse caso, ele está evoluindo. Ele está evoluindo, ajudando ele talvez tem a o próximo, consciência tem do consciência. todo, de fazer o bem, de ter um sentimento melhor. Não precisa acreditar na espiritualidade. A gente tem que imaginar que Deus não faz questão que você acredite nele. Ele está lá de qualquer forma. Já criou. Sim, O que você estudou para chegar nessas conclusões? Foram cursos, foram livros? Como foram? Livros demais. Assim, eu fui desde física quântica até livros de religiões mesmo, tá? Livros Cabala, de essas coisas tudo? Um pouco. Você gosta de cabala? Gosto muito. Cabala, taoísmo, budismo, livros espíritas, praticamente li todos também. Só que hoje eu aprendo muito mais com os mentores do que com os livros, né? Mas eu ainda sou uma viciada em leitura. Ótimo. Você conversa com eles? Converso com Perguntando eles. as questões? O tempo inteiro. É? Eu pergunto muito pra eles. E aí? Tem coisas que eles não respondem. Eu já perguntei o que é Deus, né? Sim. A curiosidade. Natural. Você pega alguém, você quer saber, né? Teve resposta? Que vocês ainda não têm capacidade Para compreender. Então não adianta a gente ficar discutindo isso aqui. Eu acredito que a gente ainda não tem a capacidade para essa concepção, né, de quem eles têm. Eu perguntei para eles também quem era Jesus, porque como eu vim de uma cultura católica, eu tenho muita referência, né, com Jesus. Então eu perguntei para os alienígenas, eles falaram que Jesus é como se fosse para eles um comandante. É uma energia que decide quando um ser tem salvação pela compaixão ou não. E aí todos os outros obedecem. Nossa, que lindo, a concepção deles. Então, assim, se Jesus falar, fantástico. você vai ser salvo, eles vão te ajudar a ser salvo. Eu achei incrível. Só que eles não pensam em Jesus como humano, como a gente entende. Eles pensam como uma consciência mais evoluída. Sim, mas e que teria vindo aqui exatamente com essa função, né? De mostrar o que é a compaixão e o perdão e você evoluir pelo amor. Você perguntou também de Buda? Você perguntou... São mestres ascensionados, são seres, todos mestres ascensionados. E parece todo esse estudo, né? E a gente... Eu também sou muito curiosa e estudo bastante, mas parece que todo esse estudo chega ao mesmo ponto, né? Que é de você evoluir. E não importa por qual canal e caminho que você busque, né? É um budismo, é um taoísmo, é só espiritualidade, não importa. É a física quântica, não importa. O objetivo todo é esse, né? O objetivo é evoluir. O que acontece é que às vezes a gente tem as ferramentas que a gente tem mais ressonância. Sim. E aí por isso você precisa buscar, né? Estudar para ver qual E por isso que você precisa se conhecer, para entender o que te deixa uma pessoa melhor. O que te ajuda a melhorar no dia a dia? O que te ajuda a ter mais compaixão? O que te ajuda a ter... O que eles falam é que a gente tem que aprender em viver amor, respeito, gratidão. E a gente pode fazer isso com os pensamentos que a gente tem. Então, por exemplo, começar a ser grato por estar respirando, por estar andando, por estar... Então, porque a gente usa muito essas técnicas psicológicas, né? E realmente dá uma energia para a gente se sentir mais feliz, como se a gente tivesse mais bênçãos do que problemas, né? Exatamente. É olhar o copo cheio. Isso, não olhar o copo vazio. Porque não é porque a gente tem contato com a espiritualidade que você não vai passar perrengue. Claro. Porque tá humano, ainda tá passando pelas provações. É que é diferente o quanto pesada é a aprovação. Sim. Quando você tem uma espiritualidade mais forte, uma musculatura espiritual. Todo mundo me pergunta, como que você faz para ter contato? Eu falo que a forma mais fácil de ter contato com seres mais ascensionados é você vibrar na vibração deles, que é amor e gratidão. Como que você faz isso na prática? Faz uma listinha. De coisas boas que você ama. A gente usa isso.
Coisas que Em você terapia. ama, coisas que você é grato. Faz aquilo, sente aquilo. Porque quando você escreve, você lembra. E aí, quando você começa a pegar o hábito de fazer a lista, cada vez a lista vai aumentando. Não é? E isso é incrível. Você começa a olhar amor e gratidão. Sim. na sua Momento própria Shine. vida. É. Anotem aí, gente. É viver exercício, amor, né? é Porque, exercício. assim, a gente tá aqui para também fazer a nossa reprogramação mental Isso. e emocional. E aí, o que dizem? Que a gente fazendo a lista, você também tem que pensar em colocar emoção em cada Você tem que sentir. cada questão que você tá Não colocando, dá né? pra fazer a lista porque você acha que aquilo é legal de amar. É. Ou ser grato. Fala, eu vou ser grato pela minha vida. Se você ainda não é, não bota lá, gente. É, Um dia você vai ser. Aí ela entra pra lista. Mas começa com as coisas simples. sim. Eu sou grato pelo café que eu tomei hoje. Eu gosto de café. Vou botar na minha lista de coisas que eu amo café. Sim, o cheiro do café. Não tem problema. O sol, a gente nossa, não tem precisa gente que ser adora sol. Tem tão gente que... elevado, sabe? Às vezes, no sentimento. A gente precisa começar pelo básico. Por isso que eu falo de você poder respirar, de você poder andar, Isso. tomar um banho. É só lembrar um momento que você teve alguma dificuldade para fazer aquela atividade tão simples, simples, né? é verdade. Que você fala, gente, eu não tô sentindo dor de cabeça, que beleza. Porque quem tem dor, qualquer dor é terrível. né? Não sentir dor já é uma Já é uma benção. bênção. Já é uma bênção. Então, olha Você aí. tem que agradecer. Dicas de coisas que você já tem, simples do dia a dia, mas que vão fazer com que você se sinta melhor, mais abençoado. E aí eu vi esse monte aqui, gente, Monte de de cristais, pedrinhas. Me conte tudo. Ai, Qual a eu função? adoro cristais, né? Energia de cristal ajuda muito, eu acho, a melhorar a frequência energética do ambiente. Porque eles têm como se fosse uma energia diferente própria. Eu tenho as minhas favoritas, né? Que são Vamos essas. lá. Cada vez eu trago uma. Essa aqui é o que a gente chama de cianita azul. Sim. Que é a pedra que eles falam que é a energia de Arcanjo Miguel. Como eu Miguel. gosto muito... Eles chamam até de espada de Miguel, essa pedra. Que ela tem uma Olha. energia de elevação e de proteção muito forte. A ametista, que é transmutação. Mostra ali pro pessoal, Aqui. que tem muita gente que não sabe. Transmutação. Ametista, transmutação. Eu Que é a adoro drusa roxo. também, não é? Tem a drusa. Essa aqui é uma piquitiquinha porque eu carrego na boca. A drusa é a grandona. É a grandona. É o pedação. Pessoas normais carregam maquiagem e companhia. Eu carrego pedra. Pedras, claro. O que você Que faz da vida? delícia. Eu carrego pedra. Pra viver. Mas a gente que é normal, a gente pode carregar os dois, né? Pode carregar umas pedrinhas Uma maquiagemzinha, também. Não uma tem pedrinha. problema. Então, a ametista pra transmutar a energia do ambiente. Essa pedra é muito gostosa pra qualquer pessoa ter em casa. Aham. Porque transmuta É energia. bom ter na sala? Na sala, no quarto, em qualquer lugar. Ela é Tá. muito tranquila. Eu tenho um estudo básico de cristaloterapia, tá? Tá. Eu não sou Especialista, especialista tá. nível hard em terapias de cristais. Eu uso muito aquelas que eu gosto mesmo. Essa daqui é uma celestita, que traz uma energia também de celestiais. Você viu que eu Certo, estou chegada o nos nome. anjos, né? Essa é uma angelita. Também traz gosto uma dos frequência de harmonia. Eu gosto muito de pedras azuis, é engraçado. Que é bem essa Parece que é a frequência... tua cor mesmo, viu? Porque É, a gente a minha- olha pra ela, não é? Tá uma... Mas é a minha cor de alma. Ah, assim. pronto. O meu depois a gente fala. Ah, meu vai é aprender. azul. Meu Você eu é consegue azul. ver a nossa cor de alma? Consigo, de aura sim. É engraçado que vocês duas têm laranja, né? A laranja é a comunicação, é o impulso. Tá e aí, a... gente, Não é à aprendeu. toa Mas que a a gente fez laranja a é a parceria, alegria. né? É a Alegria, alegria. O que tem de ruim no laranja, tá? Lá do sombra eu vou contar. Sincericida. Sim. Aham. Sincericida. Fala Tem o que vem na problema. cabeça, né? Vamos lá. A sinceridade. Não, vocês são também, né? Sincericidas. Eu Falam o que aprendi vem. a começar a segurar. Na hora que vem, Olha, na eu mente, também Vai de vez em é. quando, de vez em quando no A gente seguro. aprende. Eu falo que as pessoas que têm essa cor mais alaranjada, às vezes elas não têm o filtro entre a mente e a boca. Sai, né? Fala, você gostou disso? Não. Achei horrível, né? Faz direto, assim. Não é engraçado, é o lado É sombra. verdade. Mas o lado bom é a honestidade. É. Não, e o lado bom também, a gente agora sabendo do sincero, assim, a gente se conscientizar, Ah, eu tô né? conscientizando. Aí a Opa, gente tô vai parando de aprendendo fazer, aqui, né? Não, e a Vai se sinceridade é controlando. bom. Mas tem que ser o jeito, o momento. Tem a forma. Uma vez, jeito eu de tive um fazer episódio que foi tudo, muito né? engraçado uma vez com... Eu tinha aquele negócio da verdade tem que ser dita. E uma vez eu tive um embate, assim, eu passei por uma situação muito complicada até, que magoou as pessoas, e eu fiquei tão triste, sabe? Chorei, porque eu sou dessas que chora, se arrepende e sofre. Ah, eu sabe? também Na sou hora eu sou assim. assim. Na hora eu sofro. E aí, meu anjo esperou 3 dias pra vir falar comigo. Nossa. Aí ele veio assim, meio... Tá bem? Tô meio chateada ainda. Ele falou assim, você tem esse hábito de falar que a verdade tem que ser dita. Te trouxe algum bem falar a verdade?
Porque eu tomo bronca todo dia, tá? Delícia. Aí ele falou, nem sempre a verdade, ela não precisa ser dita se ela não for trazer algo amoroso. Gente, Perfeito. Então, dose as tuas palavras para aprender a falar a verdade de uma forma amorosa e o momento que ela deve ser falada. Sim, é aquilo que Também a a gente fala maior de lição para minha vida. crítica Verdade. construtiva, né? É. Você vai ficar criticando a pessoa só pelo negativo? Não, e também tem que ver se o que você vai falar, de fato, vai fazer alguma evoluir, mudança, vai, evoluir. Se E vai não, ter um porquê amoroso, porque a verdade tem muitas versões. Claro. Então, se não vai trazer um amor, uma evolução, Vai trazer algo mágoa, vai positivo naquela relação, para que você vai falar? Concordo. Uhum. Sabe? Então, isso daí para mim foi uma grande lição. Eu demorei um tempo para conseguir aprender isso, porque eu que vou aprendendo, quando eu descubro algo que eu preciso melhorar, eu treino até conseguir Sim. melhorar. Eu lembro que eu botei até, tá escrito na minha cozinha, tem aquelas lousas, sabe? Sim, que sei, você sei, escreve, coisa. sei. Tá escrito lá até hoje. Eu escrevi assim, Cíntia, só por hoje silencie. Nossa, que bárbaro. Olha. Porque eu olhava, eu Gosto quase disso. fiz, estamos X dias sem acidente. Ah, sabe? é Porque tinha verdade. dias que eu não conseguia. Eu Soltava. falava de qualquer Nossa, forma. olha outro momento shine que a Cíntia falou. Escreva mesmo, põe post-it para lembrar o que você deve fazer, né? Com as suas emoções, com as suas atitudes. E não se cobra tanto. Usa, O Reiki tem isso, né? Do só por hoje. É. Usa aí, só por hoje. Hoje você não conseguiu, não tem problema. Amanhã você Vou tenta tentar. novamente. Mas tem que ter consciência, Tem que né? ter a De que eu preciso consciência. ter. E aí Tem que ter a escrever consciência. vai nos lembrando todo dia, né? Eu deixei lá na lousa da geladeira, vai comer todo isso. dia, então eu vou eu ter deixei, consciência. só silencia. Né? Eu olhava, todo dia eu olhava e falava, hoje eu tenho que trabalhar o entendi silêncio, qual é. hoje eu tenho que trabalhar o silêncio. E aí fui conseguindo evoluir, mas um por isso que eu falo, exercício. são exercícios, às Sim. vezes, que a gente tem algumas crenças que são muito duras e não condiz com essa realidade que a gente quer viver. Na verdade, a gente tem que se conectar de uma forma mais amorosa com as outras pessoas. Sim, sem dúvida. Né? Não... Acho que esse é o objetivo da nossa evolução aqui, né? Eu vou falar, você quer Essa ter conexão razão ou amorosa. você quer evoluir? Você vai ter, a Exatamente. razão não vai mudar de lado porque você está sendo hostil, entende? Poxa vida, mas você sabe que eu falo isso muito pros meus clientes. Você quer ter razão ou você ser quer feliz. reviver, ser Ser feliz, Ser feliz. ter um Meu relacionamento pai falava feliz. sempre isso. E era uma pessoa Para fantástica. de guerra, né? E aí você é advogado, já deve saber, né? Porque eu também sou advogada. Esse negócio de, quero ter razão, quero ter razão, quero brigar até o ganhar e final. vou até o final. Não, para, gente. É isso ou você quer ser feliz? Com certeza. E não é que né? você vai virar um tonto, você não vai ter valores. Não é isso, que a gente confunde ainda. Ingenuidade, É né? bom com ser bobo. Mas, Exatamente isso. olha, eu que convivo com esses seres, agora vai ser o momento unicórnio fofinho, tá? Ai, Que que daí é a delícia. espiritualidade. Temos momento unicórnio, Unicórnio fofinho. Não deixa de ser um cavalo, Tá mas bom, é sim. um unicórnio fofinho. Eles falam muito que, assim, às vezes a gente deixa de ser gentil ou perde a ingenuidade. Só que isso endurece a nossa alma. A gente fala, ingenuidade, você vai ser tonto. Tá, mas assim, gente, confiar nas pessoas é um processo tão bom para nossa alma. Sim. Entregar o que a gente tem de melhor é um processo tão bom para nossa alma. Que por que você quer se privar de viver isso? Medo. Então, a gente se é o medo. endurece. Falar, não, você Pra se acredita, defender, você pra- acredita nas pessoas, você é ingênua. Tá, eu prefiro ser ingênuo e viver feliz. Sim, e Acreditando. A pessoa vai te trair. Tá, traiu, paciência. O problema é dela, é o que ela pode me oferecer. Eu vou continuar oferecendo confiança. Como é que você vê a traição? Como eles veem a traição? Escolha. 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 E aí, aquele que foi Tudo é traído... escolha para eles, né? tudo é escolha para aprendizado. Então, assim, escolha, aquele que é. traiu e aquele também que foi É traído. engraçado que eles falam que a gente tem muito a necessidade do certo e errado. A gente tem mesmo, né? Sim. E para eles não existe tal o que é adequado para evolução e o que é inadequado para evolução. Então, às Existe vezes, isso. pode ser algo que pareça negativo, mas que é adequado para te tornar uma pessoa melhor. Sim, os Se você perrengues que a usar gente passa na a vida. a consciência, né? Para ver Pra o lado, para evoluir. evoluir. E Pra não para ficar evoluir. repetindo o procedimento. É engraçado, assim, relacionamentos pessoais, amorosos e complicado. companhia, eles não interferem muito, tá? Eles deixam a gente As nossas as escolhas. nossas escolhas. E no que eles interferem mais? Não, eles aconselham, né? É esse aconselhamento amoroso. A gente sabe quando tá fazendo coisa errada, gente. E quem não sabe? Ou indo contra a sua própria Contra a consciência, sua própria né? consciência, contra a sua própria E aí, eu energia. te perguntar, você fez essa conexão com os anjos
Mas você tinha essa clarividência desde criança, Sim. você buscou isso. E nós que não temos, mundo tem. como que a gente pode fazer? Todo mundo tem. Então, mas não começa consegue. a fazer esse exercício. O segredo são 3 pontos. Amor, gratidão e silêncio. A gente tem que aprender a silenciar a nossa mente. Quando a gente está muito conturbado, a mente muito bagunçada, como que você vai sentir o espiritual se você não fica quieta? Perfeito. Não dá. Momento Então, Shine, explica isso para as pessoas quando estão em brigas. Eu sempre oriento, quando começou a brigar, tá perdendo o controle, sai. Se afasta, né? Isso. Não é a hora de conversar, porque a mente tá num turbilhão, porque tem adrenalina, tem noradrenalina, tem tudo, né? Para trazer Então, eu acho- clareza, a gente tem que parar de mexer. Imagina um copo com terra. Se você tá assim mexendo, você não vai ver nada. Você vai ver aquela certeza. terra ali misturada. Se você pegar e silenciar, acalmar, a terra vai fazer o quê? Vai descer. E a água vai ficar ali. Aí vai ficar Limpa, cristalina. vai ficar enxergar. cristalino, você vai conseguir enxergar. Então, eu não acredito, eu entendo, porque a gente vem de uma concepção espiritualizada, que só os médiums, os gurus, a referência espiritual pode ter contato. Eu, sim, acredito que todos nós temos. Nunca vi uma pessoa sem protetor. Nunca vi uma pessoa sem mentor. Nunca vi uma pessoa sem um anjo. Você enxerga os mentores ou os Em anjos geral, das pessoas? sim. Em geral, sim. Mas eu prefiro deixar bloqueado. Porque imagina que tá aqui. Nossa, tá vendo tudo Fica isso? milhares de seres, gente. A gente imagina, às vezes, eu tenho um mentor. A gente não tem só um. Não. Imagina temos que vários. mentores são como professores. Sim. Só que o professor que vai te dar aula no teu relacionamento pessoal não é o mesmo professor que vai te dar aula na tua atividade econômica. Entendi. Então, eles vão trocando. Às vezes pode coincidir, que tem sempre um que fica mais presente, fica ali mais tempo, mas eles vão trocando. Você aprendeu aquela lição, evoluiu, vem outro professor. E aí, o procedimento nesse caso é você se conectar, silenciar. Aprende a sentir. E falar assim... Não, eu tô agora com uma questão nessa área. Vamos dizer que seja Sim. econômica, financeira. Tô com o perrengue aqui. Então, vem cá, mentor, por favor, me ajuda, me dê Eu preciso de uma orientação. Me dê A gente uma orientação. Pede. É isso. É isso. A gente tem que lembrar, imagina que a espiritualidade é assim, é um interruptor. Eles estão ali, só que se você não pedir, eles não vão interferir. Tá. Eles não vão falar. Nem do eles bem, nem do fazem mal. o aconselhamento, mas você precisa se abrir para aquilo. Tem que ter a permissão. Espíritos de luz, tá? Então, Por e isso os que uma espíritos- promessa funciona, via de regra. Funciona. porque você se conecta com aquilo que você põe a acredita. intenção, E você põe põe a a intenção. Intenção. Emocional, né? É, Também. você Vem põe a como um- intenção e você coloca a fé, né? A O fé. pensamento. Que tem que ter o pensamento, tua mente tem que criar. Imagina que tudo que é criado já foi concebido em alguma mente. Uhum. O copo, por exemplo. Sim. O copo, ele não teve Surgiu. combustão espontânea. Descer um copo. Alguém Alguém imaginou imaginou. o copo pro copo Preciso ser inventar esse criado negócio. fisicamente. A mesma coisa com aquilo que a gente quer viver na nossa vida. A gente tem que criar. Isso é a Na física mente. quântica, né? Isso é Explica pra física gente. quântica Sabe por quê? também. Tem muita gente falando hoje, você também vai falar da mesa quântica que você faz, que aí Sim. vamos ver se você faz esse paralelo. Falando em física quântica ou em mecânica quântica, o que é isso? Aí as pessoas falam, não sei o que é, como é que eu vou me conectar com isso? Porque a gente tem muitos graus diferentes de evolução Sim, mental sim. também. Mas imagina assim, que tudo tem uma energia. Imagina que o universo funciona como se fossem estações de rádio. Se você quer se conectar numa energia A, você tem que colocar naquela frequência. Você quer ouvir a rádio A, você não tem que virar o botãozinho e se colocar naquela frequência? É uma onda. Da mesma forma que as outras energias. Você não enxerga a onda de rádio. Exato. Você não Nem de enxerga celular. o canal da TV. Você não enxerga como tá chegando. Você não vê lá. Tá aqui, tá certo? Mas você sabe Você que se tem, né? conectou naquela frequência e aí você consegue captar a mesma coisa. A mesma coisa para tudo. Imagina que tudo tem uma frequência. Sim. Só que para se conectar naquilo, você tem que primeiro fazer o quê? Intencionar. A criação vem da mente também, tá? E aí com o sentimento e o soltar. Porque não adianta você falar, eu quero ser próspero, e você só resmunga. Uhum. Entende? Só reclama. Fala, que porcaria, tô pagando esse boleto, tá saindo dinheiro. Gente, você quer... Intenciona, Agradece, cria né? a prosperidade, mas se conecta naquela energia. Não importa como, gente. Pega um dinheirinho, bota... Cada pessoa tem um processo. Tem gente que é mais de visualização criativa, tem gente que é mais de fazer caderno de desejo, tem gente que vai fazer uma oração com promessa, tem gente que vai usar um símbolo, uma mesa quântica, vai usar algumas outras conexões. É o teu caminho para achar aquela frequência de rádio. Não tem um certo.
Como que você chega ali? Depende de você. Porque o teu caminho é diferente do meu, que é diferente do dela, que é diferente de todo mundo. Tem que ir testando, é isso? Tem que ir testando. Porque tem gente que vai lá e faz de um jeito, né? Ah, sei lá, mandaram fazer desse jeito, eu vou lá e faço desse jeito, mas não deu certo. Aí a pessoa desiste e fala, isso não existe, é bobagem. Mas para outras pessoas funciona. Para outras funciona. Funciona. Então, ou mas então tenta entender é o caminho aonde que tem que usar, né? o processo para Acho que é você. isso. Aonde falhei. Aonde falhou o processo para você. Eu testo tudo, tá? Porque eu sou do grupo dos curiosos. Eu sou desse grupo também. Agora, me diz dessa, parece uma varinha mágica. Eu tô super curiosa. Essa pedra. É uma pedra parece que ela... uma varinha. De limpeza, né? De limpeza. Ah, é? De limpeza e elevação de vibração. Tanto que ela é uma das únicas pedras que você não precisa limpá-la. Ela limpa outras pedras. Ah, e como é que limpa as pedras? Ah, fala das outras. Aqui é um cristal branco, né? O meu é um gerador que ele potencializa a energia de outras pedras. E aqui é mais uma daquelas de Arcanjo Miguel, né? Quer dizer, a única que ela tava ali. É que são pedras que eu gosto porque elas deixam a minha mente mais clara. Porque eu que tenho muito contato com a espiritualidade, às vezes eu fico mais pra lá do que pra cá, tá? Eu pareço uma maluca mesmo, mas não tem problema, eu já tô acostumada. Mas as pedras te ajudam a você ficar me ajuda a focada. trazer mais foco, mais concentração. É como se melhorasse a minha percepção mental. E para cada pessoa, tem um tipo de pedra que ela deveria se ajustar? Eu ou você acha que todas já dão certo? Não, sempre, gente, né? até na internet mesmo a gente joga, fala qual pedra é boa para cada coisa. Tem muita informação rica. Eu acredito muito no sentir, né? Eu sempre vou achar que toda resposta está dentro de nós. Toda resposta está dentro de nós. A gente não precisa. Quem nunca teve aquele negócio? Nossa, não fico com a cara dessa pessoa? O famoso meu santo não bateu? Bateu. Porque a energia não mente. Não adianta eu falar para você, eu gosto muito dessa pedra. Mas não adianta eu falar para você, compra uma selenita se você não vai sentir que é aquela pedra é adequada para você. Sem dúvida. Agora, aí é até um desconforto, sabe? A energia não mente, né? E se você entra nessa história da... Então, meu santo não bateu com ela. Não deu. E aí? É porque a energia daquela pessoa, naquele momento, não está boa com a sua, ou porque realmente são energias que nunca vão bater? Depende. É bem advogada, né? Depende. Tem várias correntes, né? Tem várias correntes. Não, é porque eu acredito assim, ou realmente pode ser que a pessoa tá numa ressonância diferente, que lembra que você tem uma estação de rádio, a pessoa tá na outra. Então, sei lá, a pessoa tá tocando pagode, você tá tocando música clássica, não vai bater. Não vai bater mesmo. Então, tem essa questão da ressonância. Ou, algumas vezes, a gente percebe a intenção. Que é aquela história. Então, às vezes, é uma pessoa que tem uma energia que seria ressonante, seria compatível, mas você tem a intenção dela tá emanando uma energia diferente. Então, você consegue sentir aquele desconforto. E se ela tem uma intenção ruim, né? Ruim. E se ela tem energia ruim? Se ela tá com um obsessor, que você falou, que tem né? uma ressonância ruim. Que tem essa ressonância. Tem, aí você percebe. Mas é que eu acredito e que... E aquela história, já sei que essa pessoa vai me fazer mal. É engraçado. Eu tenho uma visão, eu tenho uma visão mais unicórnios fofinhos da vida, né? Eu acredito que até obsessores são bons. Pra te ajudar. No sentido, imagina assim, um obsessor, não esses os vingativos, os ovoides, essa classificação que são os mais pesados, que eles têm realmente um vínculo pessoal com a pessoa que está encarnada. Mas esses obsessores de ressonância, que eles se conectam com energias e com sentimentos, por que eu acredito que eles são bons? Porque eles vão se conectar por ressonância. Se você atraiu, você está naquela ressonância. Então, o que ele vai te forçar? A olhar aquela sombra que talvez você não esteja vendo. Quando você olha para sua sombra, você tem a chance de evoluir, de melhorar. E aí, o legal é porque o obsessor também tem a chance de evoluir, de melhorar. E de criar consciência para aquela sombra que ele está ressonância. Olha que incrível. Incrível isso. É uma então bênção temos que agradecer, né? Gente. É a história, eu tenho né? um encosto, mas, gente, o encosto está te ajudando a ver algo que você não estava vendo. Agora, se você quer ficar naquela sombra, aí você vai afundar. Essa é a parte ruim. Aí perde energia, perde oportunidades, bloqueia a vida. É a parte ruim. Mas tem parte boa. Ele vai te ajudar a olhar uma sombra que talvez você não queira olhar. É a dualidade, tudo né? na Da vida, sombra e luz, né? Tudo que é bom, amoroso. tudo que é bom também tem o seu lado ruim. Tudo que é ruim também tem o seu lado bom. É isso. saber extrair sempre o melhor, Exato. o melhor. Ter Onde essa consciência. experiência está me ajudando? O que essa experiência está me mostrando? O que essa dor, esse sofrimento está me mostrando? O que eu aprendo com isso, né? Empatia, sensibilidade. Nossa, é um crescimento. É lindo. A vida é linda. E é isso que a gente fala, que
é que às vezes é muito difícil para algumas pessoas que não querem evoluir, né? Que é parar sempre para pensar, né? O lado bom e o lado ruim de tudo que tá acontecendo, né? E às vezes você não precisa evoluir, é só você aceitar. Sabe? Aceitar que você tem aquilo. Já é o primeiro passo. Sim. Tem coisas que a gente não consegue toda vez fazer o processo de ressignificar e de trazer o conhecimento. Mas a gente aceita, tá bom. Sim. Hoje eu não quero olhar para isso. É um primeiro passo, né? É. Porque às vezes também não tá pronto para Não, fazer a ressignificação. não tá. Você tem que passar por mais alguns perrengues, né? Para e poder deixa evoluir. Deixa ali. Daqui a pouco você mexe. Quando estiver melhor. Quando estiver mais musculoso emocionalmente, aí você O mexe. músculo emocional. Com certeza. E a mesa quântica, como é que funciona? A mesa, depois eu até trouxe ela, eu mostro pra eu esqueci de botar aqui, né? Então a gente já pega. Tira pra mim, Pega a bolsa, por favor. faz favor. Esse negócio Porque aqui é branco. assim, né, gente? tudo É sinceridade. podcast, é tudo tranquilo. Tudo tranquilo na... Vem assim, tá? Embaladinho. Olha. Peraí, gente. Vou jogar aqui. É na bolsa, tá? E você usa pra quê? Pra equilibrar energias e fazer o diagnóstico. Você faz. Então você trabalha com ela. Eu Você faz um trabalho. diagnóstico Eu para uma pessoa trabalho. que te procura. Eu trabalho como terapeuta mesmo, eu não fico só conversando com os seres, Como, né? então, é Não, uma eu falo assim, terapia eu tenho- holística. é, Como é que que chama? linda. Eu tenho uma parte do meu trabalho que eu falo que é a parte do trabalho espiritual mesmo, que é trazer mensagens, trazer ferramentas, trazer contato, que é o que toma grande parte do meu tempo. Sim. E eu tenho uma outra parte que é o de ajudar as pessoas nos seus processos pessoais. Então, essa mesa foi Vamos uma lá. mesa que foi canalizada, tá? Tá. Algumas ferramentas são conhecidas, por exemplo, árvore da cabala, chakras e companhia. Tá. Outras ferramentas foram desenhadas porque precisava trazer uma frequência energética específica para tratar aquilo. Tá. Como que funciona? Essa mesa ela vem com um serviço de diagnóstico, então no sentido de o que neste momento está atrapalhando a tua vida. É um processo energético, é um processo emocional, é um processo físico, é algo material que a gente não está enxergando, algo imaterial que a gente não está enxergando. A parte energética e espiritual a gente já trata aqui, porque as ferramentas já são desenhadas para isso. Então, é um desajuste de chakra, é um obsessor, é uma magia, é um contrato negativo, é um contrato kármico. Dentro daquilo que é permitido naquele momento tratar, a gente já faz a ressignificação aqui. E aí vem com as mensagens também de... é algo físico? Tem uma câmara de saúde para ajudar na frequência energética da saúde, mas a gente já dá o direcionamento. Olha, aqui o físico está um pouquinho abalado, procura o médico. Tá. E o emocional, o que a pessoa precisa trabalhar no emocional também para manter a vibração dela alta. Mas você falou que tem que ter autorização para poder tratar. E se Sim. você visualiza e fala, e os seres falam, não temos autorização para tratar Eu isso. não falo para a pessoa. E às vezes eu só posso... E não é injusto nesse caso? A pessoa não, sabe o que está acontecendo, processo mas da não... pessoa, às vezes. Então, imagina, por exemplo, a pessoa tem um contrato kármico. Eu não posso chegar lá e romper o contrato kármico E se dela. ela quer romper? Agora, se ela já está na vibração, é como se fosse, já está ressoando Tá. com a possibilidade de quebra, já tem uma mentalidade amorosa, ela já tem a intenção de ser curada daquilo, aí a gente consegue mexer. Igual, por E exemplo, você a pessoa- começa como? Você pega... Aí você olha para isso e vê a pessoa. Como seria uma consulta? Tô curiosa. Eu me conecto. Aqui fica um portal, aqui fica a minha conexão, aqui é a conexão da pessoa. Eu me conecto essa pessoa nessa mesa. Como que funciona? É como se essa mesa ela ficasse numa dimensão superior. Ela Tá. fica alocada nessa egrégora que a gente chama de claridade. Quem trata a pessoa não sou só eu, Cíntia. Eu faço a leitura. Quem trata a pessoa são os mentores dela, Tá. o anjo dela, junto com a minha egrégora. Então, eles vão indicando quais as ferramentas têm que ser aplicadas para aquela pessoa e o porquê daquela ferramenta está sendo aplicada. E aí vem uma série de informações, né? Mas eles te dizem, você não faz eu como pego pessoal. com o pêndulo, Ah, vai indicando, é pêndulo. com pêndulo. Mas é uma Pêndulo. indicação energética que Sim, vem de você vai medindo, vai de uma vindo, outra vem de dimensão. uma outra consciência. Isso. Certo? E aí eu vou medindo, tem umas réguas também, com vários detalhes de físico e companhia. Eu que tenho a mediunidade mais aberta, ele já coloca a ferramenta e já fala. Eu não preciso olhar um por um na régua em alguns momentos, tá? Dependendo do que for, eu ainda uso a régua. Mas outras pessoas, às vezes, que trabalham, vai usar a régua. Que nem um radiestesista tradicional. Sim. É que a diferença da radiestesia tradicional para essa radiestesia, que seria de uma mesa canalizada, é a egrégora que trabalha. E o que é uma egrégora? É a espiritualidade que trabalha Os naquela vários frequência. seres vários que estão seres. trabalhando. Isso. Essa mesa específica, ela traz Arcanjo Miguel, mestres e seres de fraternidade branca, os anjos
e que a gente chama Federação Galáctica da Luz, que são esses seres que já passaram por processos de ascensão e estão querendo nos ajudar. E qual que é a diferença desses seres para os anjos? Nível de frequência. E explica para mim o que seria um nível de frequência angelical e um outro. O anjo seria... existem seres que são a frequência mais perto de Deus, vamos colocar assim. Tá. A frequência mais pura de luz. Anjos e o que a gente chama de dragões celestiais têm essa frequência, que são seres que lembram dragões de luz, que cuidam de elementos, que cuidam da criação como um todo. Esses seres estão tentando chegar lá também, que nem a gente, Sim. só que no nível deles, entende? Sim. Imagina que a gente está na pré-escola, eles estão na faculdade. Tá. Mais ou menos Sim. assim. E a tarefa deles é ajudar a gente. Estão no pós-doutorado. Vamos colocar assim, acho que fica mais fácil. Ok. Continuam sendo seres multidimensionais, porque a gente ainda tem essa questão da roupagem. A gente precisa saber que é um anjo, precisa saber que é um multidimensional, precisa saber que é um mentor. Para eles, não. É uma consciência, é o que eles falam, é uma unidade, uma consciência. Eles nascem conosco? Eu acredito que a criação foi feita, eu entendo a criação como... Então, eu nasci e já tenho o meu anjo. Não vai eles ser... escolhem, os anjos escolhem por ressonância. Por ressonância. Então, Os anjinhos das crianças, anjinho da guarda, né? Que a gente fala. Então, eles vão evoluindo junto com você. Os anjos já estão numa evolução muito alta. Sim, mas eles também estão em evolução. Mas, por exemplo, eles vão ficar com você durante todo o seu processo, em várias o mesmo. encarnações, inclusive. O mesmo anjo. Como eu entendo essa energia do anjo, tá? Aqui quebra um pouco até a concepção da Cabala, quebra um pouco até da concepção católica e de pessoas que estudam angiologia de uma forma geral. Eu entendo que quando nós somos criados, o nosso eu original é como se fosse uma mônada. E foi assim que eles me explicaram, tá? Uma grande bola. Imagina assim, uma consciência única. Essa consciência se divide em várias bolinhas menores, como se fosse a divisão da célula. Então, uma sou eu aqui, uma é o meu eu lá na 5ª dimensão, outra é o eu. Porque cada um vai para uma experiência para evoluir mais rápido. Só que essa unidade original, ela tem aspectos de luz e ela tem aspectos que precisam ser melhorados, de sombra. Com esta consciência original que eu entendo, que eu percebo que cada anjo se identifica. Então, ele não te acompanha só aqui, humaninha. Te acompanha nos seus outros eus também, porque ele tem uma consciência mais elevada para te ajudar a dominar aquela sombra específica. E como é que você entra em contato? Como é que você descobre quem é teu anjo? Como é que funciona? Hoje eu uso muito a classificação de anjos cabalísticos. Então, todo mundo consegue jogar na internet. Anjo do dia, coloca a data de nascimento. Do nascimento. Independente vai te dar do um ano. nome, uma estrutura. Isso é como se fosse uma visão de uma parte de um anjo, entende? Porque eu acredito que essa visão que a gente, tendo contato com eles e conversando mais, eu percebo que isso que até que a gente entende aqui como anjo é uma parte deles. É como se fosse uma projeção daquilo do total, daquela energia total. Mas é o que a gente ainda consegue conceber, que consegue entender. Então, para dar uma personalidade, usa a classificação de anjos cabalísticos, que aí segue a classificação pegando os 72 nomes de Deus, que seria uma classificação de dons divinos que a gente pode desenvolver na nossa existência. Mas agora, você sabe o que eu queria te perguntar? Porque eu também sou uma curiosa nessa história. Não, fica à vontade. Eu vejo muito essa questão hoje, atualmente, dos anjos, né? O que será que aconteceu? Porque há um tempo atrás a gente tinha, assim, religiões. E ponto. Né? Ponto. Aí a gente expandiu, vamos expandir o estudo, espiritualidade. Hoje eu vejo muitas pessoas que estudam espiritualidade falando nos anjos. Sim. Será que houve uma comunicação, digamos assim, coletiva, para que hoje a gente estivesse muito mais conectada com essa questão angelical para a evolução do planeta? Lembra que a gente, como consciência coletiva, porque estamos aqui encarnados, então a gente tem um nível de consciência coletiva, um nível de luz. Conforme a gente vai evoluindo, a gente consegue acessar informações novas. Então, há muitos anos atrás, não se falava de anjo multidimensionais, então nem pensar. Agora, você abriu a internet, você vê. Então, por quê? Porque a gente já tem capacidade para conseguir entendê-los, para conseguir se conectar nessa energia. Não adianta, às vezes, trazer e falar, um anjo. Tipo, dane-se. Imagina na Idade Média, você falar o seguinte, lá no vilarejo. Eu sei que eu tava lá, tá? Eu tive uma vida dessas. Eu tava imaginando, engraçada. Você deveria ter sido uma das bruxinhas que foram, Certamente. né? Eu fui jogada no Salem. poço. Juro, eu olhei pra ela.
acho que é a minha mediunidade. clarividência, Juro! não, Eu já olhei vi assim e falei, umas nossa, ela foi Passadas queimada. aqui. Você sabe que Ai, vi a minha aí. uma parte da minha missão é falar sobre isso, que existe, para lembrar as pessoas que existe, que elas podem se conectar. Imagina eu fazendo isso na Idade Média, que divertido que Nossa, foi. ia ser Eu fantástico. tenho uma Tortura, visão que foi muito tortura. clássica de uma vida que eles abriram para mim. Eu morri de rir. Que às vezes eles abrem para eu entender alguns tipos de medo, de bloqueio, de Sim. ansiedade até que me dá durante o trajeto de propósito, de missão. Essa vida foi engraçada, porque era meio um vilarejo mesmo. Aí eu peguei um toquinho de madeira, botei e subi no toquinho. Pulou? Não, falei dos seres. Ah, Do mesmo jeito que eu tava pras no pessoas. toquinho, eles me empurraram. As pessoas, eu falo, Claro. louca, me empurraram no poço e eu caí e morri. Aí Jesus! falei, nossa, vocês Entendi. deixaram eu morrer desse jeito, sacanagem, né? Poxa vida. Era pra morrer logo pra evoluir, pra vir pra um outro momento em que as pessoas... Mas eu fiz o que eu precisava fazer. Fui lá e falei para e as pessoas. falou. Vai que tinha alguém lá olhando as estrelas, achando que tinha algo a mais que aquilo que eles estavam vendo ali no vilarejo. Fiz a minha parte do que eu tinha que fazer. Mas tem, Olha só tem que esse coisa. Eu já aspecto. te vi. Mas hoje a gente tem mais abertura para falar e acho que as pessoas estão se abrindo mais de uma forma em geral para a espiritualidade, para o autoconhecimento. Me parece muito essa uma Sim. busca da humanidade hoje em dia de crescimento e de evolução, né? Foi uma época escura mesmo, que você vê que desde o princípio do mundo se fala na questão da espiritualidade, na questão, né, das pessoas que tinham essa... Veja que, independente da cultura, em todas as culturas, sempre se Tinha. falou do xamã, né? Sim. Sempre se falou de pessoas que tinham uma clarividência e conseguiam trabalhar. Tivemos uma convidada especial que falava sobre a Rússia, lembra? Sim. Ah, e, aliás, assista esse episódio. Ai, como é que O ela Olhem chama? Dasha, né? Wally Dasha. Nossa, fantástico. Ela falava sobre a questão da espiritualidade na Rússia, essa clarividência, que lá Sim, é, é muito assim, forte. muito forte. Assista, porque é interessante. Inclusive, tinha e tem ainda um reality show de paranormais. Uau. Olha que E legal. que dá super Super. ibope. Nossa, porque Nossa, eles adoram. incrível. E você Eles não gostam. imagina, isso que a gente estava conversando, né? Porque eles passaram por regime totalitário que excluiu toda a espiritualidade. Sim. Excluiu, tentou, né? Porque Mas não tava dentro conseguiu, da porque é pessoa. dentro. Povos muito antigos que já tinham isso. Muito. E quando a gente vai estudar, quando o pessoal fala assim, não acredito em nada disso, né? Essas espiritualidades, esse negócio de magia, de coisa assim. Ah, tá bom, aí você vai estudar, né? Aí você fala assim, nossa, mas por que será que em séculos, milênios atrás, as pessoas já falavam sobre isso, já faziam, já tinha as historinhas lá do chá, de um monte de histórias de magia, e você fala que isso não existe. Por quê? Porque todo mundo tem problema, né, mental? Não, Porque, e não tem assim, problema se a pessoa não acredita, vai continuar existindo. Tudo bem, exatamente, tudo bem. exatamente. Mas Não o tem problema, não interessante tem é que a julgamento, né? verdade ela vai aparecer independente de haver uma comunicação. Ou seja, tanto lá na África, eles usam os seus processos para fazer os seus trabalhos, né? Enfim, a sua conscientização, como lá na Rússia, como, sabe, os vikings lá na Noruega, você sim. entendeu? Então, independente de uma comunicação, você vê que isso é do ser humano. Realmente tem pessoas que se desenvolvem mais essa sensibilidade, mas que nós todos podemos Desenvolver. Todos Podemos. podemos desenvolver, todos. Em que nível, né? Porque você já Depende teve do um estudo. nível muito mais Não, aberto. depende Será que do todo mundo estudo. Eu pode acredito- conseguir eu alcançar entendo um que nível de sim. abertura forte? Porque eu acho que nós somos imparáveis. É isso mesmo. Não tem limite. Não tem porque limite nós pra evolução. podemos ser e podemos evoluir. É que às vezes a gente não desenvolve porque a gente não coloca atenção. Sim. Por isso que eu não acredito, às vezes, em alguns espiritualistas que falam, não, é só os escolhidos. Gente, eu não acredito nisso. Sim. Eu acredito que todos somos escolhidos. Perfeito. Todos temos o pedaço de Deus, lembra? Sim. A fagulha, então Centelha todos divina, somos, temos a mesma fagulha, né? Assim, o mesmo potencial energético, mental e companhia. Então, eu acho que quem bota atenção naquilo... Por que a gente começa a ver muito sobre espiritualidade? Porque botou atenção. Exatamente. Sim. Então, aquilo é como se fosse atraído. Tá vendo como a ressonância, a energia atrai? Porque quem não está se preocupando com a espiritualidade não vai receber input sobre isso. Sim. Quem está se preocupando, olhando para esse lado, vai receber input. É aquilo da ressonância, Sim, da sem energia. Sabe? Pode falar, pode falar. Não, então é isso que eu acredito. Eu entendo que todos temos capacidade mediúnica.
Todos, sem exceção. É que às vezes o nome pode mudar, Uhum. né? É. Uma pessoa fala que é a capacidade mediúnica, outra fala que é uma transmissão de pensamento. O que sim. importa é o Uma seguinte, intuição. os nomes mudam, mas que existe realmente uma capacidade da gente antecipar, parece que a gente recebe informações Recebe. mais rapidamente do que na física. Uma coisa interessante, aí eu falo para vocês fazerem, eu faço e me divirto. Quando toca o telefone, tentar saber, antes de olhar a telinha, quem é. Você entendeu? Olha! Quando eu vou pro supermercado, de verdade, gente, isso funciona. Você vê a vaga que você quer estacionar. Isso eu faço. É isso. Não é? ressonância. Nossa, é a incrível. ressonância. Visualizo. Acontece. É isso aí. Gente, Acontece. Não Acontece mesmo. Você sabe por que às vezes a pessoa fala, lei da atração não dá certo? Tudo é ressonância, Uhum. tudo é energia. Uhum. Você tem que criar as coisas no mental, são o que as leis herméticas falam. Só que a gente que está aqui em terceira dimensão, que tem matéria, é como se fosse uma trava de segurança entre aquilo que você cria com aquilo que acontece. Tá. E a pessoa entre a trava, às vezes, nesse timing da trava, que ela desanima. E aí ela Sim. vibra outra coisa, ela vai criando outra coisa. Por que que tem a trava? Imagina você falar assim, tudo que você pensa, você é capaz de criar. Aí você pensa um Meu elefante Deus. azul. Pum! Faz um elefante Nossa. azul aqui, acabou, entende? Sim. Tem uma trava de segurança. Eu gostei da trava de segurança, mas assim, como é que Então a faz pra gente tem que destravar aguardar. mais rápido? Então a gente tem que aguardar e tem que vibrar. Olha a impaciência, É, a ansiedade. sombra. Não, assim, você tem que entender que você cria e confiar. Criou, sentiu, solta. Espera vir. Daqui a pouco vem. O que acontece? A gente coloca a ansiedade, a gente coloca a trava, O fala, não tempo, vai acontecer, porque não limite, aconteceu. né? A gente coloca o limite. Então, você está criando uma coisa, de repente você criou outra, e você criou outra coisa em cima. Fica aquele Frankenstein de desejo, entende? Mas dá pra criar várias Dá, coisas ao mesmo tempo, porque dá. nós temos várias áreas pra olhar na nossa Sim, vida, né? Então eu sim. vou criar saúde, vou criar É amor, isso, vou criar é alegria, isso. prosperidade, não é? Mas lembra, entre a criação e a conclusão, fique naquela energia, naquela Sim, vibração, porque senão sim. você atrapalha o processo. Sim. O duro é isso, né? O duro é isso. É ficar na Porque energia estamos boa, humanos, né? Estamos Da humanos. gratidão, do Não, bem, da certeza da mesmo certeza de que daquilo tudo aquilo você vai criou. acontecer. Mas tem a trava de segurança. Por isso que a gente desanima. E faz sentido a trava de segurança. Não, Total. sim. O elefante realmente ficou muito claro pra gente. Aqui faz sentido. Imagina, bum, né? Tem que esperar na tela. Uma parábola, vocês vejam no Google, tem uma parábola que fala exatamente isso, uma parábola indiana que fala sobre a árvore dos desejos. E diz exatamente o que você está falando. Tinha um homem, vou contar para vocês. Tinha um homem que estava buscando realizar os seus desejos. Aí ele foi e foi perguntando para as pessoas, onde tem uma árvore dos desejos? Uma árvore dos desejos. Ah, tem ali na frente. Lógico que isso é uma parábola. Aí ele foi até lá e deitou embaixo da árvore dos desejos e começou. Olha, eu quero ser próspero. Ah, eu tô com fome, eu quero comida. Aí, pum, apareceu a comida. Ah, agora eu tô com sede, quero vinho. Tum, apareceu o vinho. Aí ele levou uma picada de uma abelha. Aí ele falou, nossa, que monstro! Apareceu um monstro! Então, gente, é mais ou menos isso. não é? Imagina sem a trava de segurança. Tudo que a gente pensa, cria. Nossa Senhora. A atividade mental do ser humano é muito criativa, Demais, né? É demais. muito Sem criativa. dúvida. Imagina, a gente tá na rua pensando besteira. Não, E aí criando. fica criando tudo isso, não Seria dá, uma né? loucura. Mas é isso que a gente tem que entender. Aquilo que a gente pensa tem a capacidade de criação. Então, atenção aos pensamentos. O que você está pensando? O que você está consumindo de pensamento? Sim, Porque é aquilo que vai consumir a tua vida. sim. Eu crio o meu mundo, né? Você cria seu Com mundo. qual pensamento? Porque você é parte de Deus. Agora me diz uma coisa. E aí eu estava... Desculpa, a gente Não, rodou. vamos que vamos. Nossa, muita coisa. Não soubemos, porque é tanta coisa, é verdade. Como é que a gente consegue, que você consegue ajudar a pessoa utilizando aí o mecanismo? Então, o que for frequência energética, a gente altera o rádio. Antecipa, né? Algumas frequências. Se ela já estiver pronta para fazer esse processo, então, o que eu dá pergunto para sempre? Já é antecipar. adequado colocar, por exemplo, um prosperador para aquela pessoa naquele momento? Eles falam, ok, bote. A pessoa já está na energia da prosperidade. Vamos
aumentar a energia da prosperidade para ela. Ah, Então a gente legal. Você conecta. E o aumenta que junto for com o símbolo com o mesmo. símbolo. Com o símbolo Tem um símbolo, mesmo. não tem? Tem o prosperador. Do prosperador, né? Tem um prosperador, que ele ajuda a atrair energia de prosperidade. Aí qual que é a ideia? Você colocar o símbolo lá pra você ver todo dia? Ou ele só tá no ambiente? Como é que funciona? Eu gosto de processos, né, gente? Porque eu acho que a gente tem que participar. Lembra, se a gente não bota a intenção, não bota o mental, fica mais difícil de criar. Porque o que cria não é o símbolo. O símbolo é um símbolo. Sim. É a nossa intenção. É a intenção que você coloca ali. A intenção de se conectar com aquilo. A intenção de se conectar com aquela energia. Então, eu gosto, sempre quando a pessoa vai ativar o símbolo, pega um símbolo de radiestesia, escreve aquilo que a gente chama de testemunho. Testemunho é o quê? Então, o nome completo da data de nascimento. Tá. Escreve a lápis, num papel branco. Por que a lápis? Porque a lápis, o grafite, é mais conectado com a terra, com a energia do que já está criado natural. aqui, é mais natural. Tá. Pode escrever com carvão também, se quiser, não tem problema. É que eu acho que suja mais o dedo lá, é mais fácil, né? Vai ficar mais grosso, o grafite né? fica mais fácil. Escreve aí, pega um outro papelzinho branco, no meio do símbolo, escreve o teu desejo. Concretizado. Porque você está criando algo que já vai existir na tua vida, já existe no teu mental. Sim. Então, ele já tem que existir fisicamente. Então, quer prosperar, mas você quer prosperar como? Porque a gente tem que entender que o universo ele precisa também de exatidão. Claro. O Você caminho. precisa ser mais claro. Eu quero ser amado. Gente, seja mais específico. Como Por que quem? você quer? Porque se amado é amado, pode ser amor de qualquer tipo. Exato, Você quer é um amor, relacionamento? Então escreve, eu quero fraterno, relacionamento, romântico. quero harmonia na minha família, eu quero que as pessoas estejam harmônicas, felizes. Quer prosperidade? Escreve, eu quero faturar X. Coloca um negócio específico. Sim. Dá direção, ajuda. Ajuda os É isso amigos aí. espirituais. A te ajudar. Não fica, ajuda a sim. te ajudar. Porque senão a gente fala, gente, queria tanto prosperidade. Mas você não é próspero? O que é prosperidade para você? Porque prosperidade para mim é diferente do para outra pessoa. Sim. Então, Sim. a gente precisa ser mais específico. Coloca. Aí vai lá, coloca a mão assim. Isso aqui é um mudra, né? Tá. Eu gosto de ativar assim. Radiestesistas ativam com pêndulo, deixa lá o tempo. Mas isso aqui é um mudra de criação. Isso aqui traz energia da criação pra gente. Mas é isso. Isso. Faz em cima do símbolo. Então, por exemplo, Aí você faz em cima da onde em cima você... do símbolo que você quer ativar. Tá. Então, é que eu não trouxe nenhum hoje, mas são umas plaquinhas. Aí faz assim, em cima do símbolo, e repete. Fala eu, em nome de Deus, porque você é parte de Deus. Ou se você tiver um nome para Deus, sei lá, Sim. Sim, sim. pode usar. Ou eu sou. Ativa este símbolo fala teu desejo novamente. Faz isso. Ou por 21 dias, ativa todos os dias, 21 dias, até para ajudar a mudar o teu padrão. Ou pelo menos uma vez a cada 7 dias, você vai lá e ativa o símbolo. Tá. Para fortalecer aquela tua intenção, para atrair a energia, para te conectar naquela ressonância. É como se você fosse pro teu rádio astral e falasse, eu quero tocar essa rádio aqui que toca na minha vida. Eu quero tocar nesse rádio. Me Entendi. diga uma coisa, por que esses tempos, 7, 21, a gente vê que se repetem? Se repete. O 21 é por conta da mudança mesmo de padrão mental, né? Aquilo que a gente repete por 21 Isso a gente dias acaba ajudando na ressignificação de processos. O 7, o 14 são múltiplos mais benéficos. É como se fosse dentro do estudo da numerologia, o 7 seria o número da espiritualidade. Tá. Porque às vezes fala de novena, trezena, né? A gente vê que se repetem Eu gosto de alguns sempre, números. qualquer padrão, eu gosto de repetir por 21. 21. Por 21. Porque 21 é como se você confirmasse a tua intenção naquele processo de mudança. Sim. A gente vê muito isso na psicologia. É. 21 dias para estabelecer um novo hábito, Exatamente um novo isso. padrão. No A coaching é a repetição. mesma coisa. São 21 dias para você dias. ter aquela mudança, Aquela né? mudança. Então, imagina, você está criando algo que você tem que criar primeiro no mental. Sim. Como que você cria no teu mental? Reforçando tua mentalidade por 21 dias. Gente, não dá para ter preguiça com desejo. Porque a gente fala, não, vai dar muito trabalho, vou ter que fazer 21 dias. Não, tem que fazer, gente. Você não quer o negócio. Não é exatamente. Deixa de ser preguiçoso. Nossa, como somos? Aí mostra isso, né? Quanto que Resiliência. você quer esse Quanto negócio, que você quer né? aquilo. Não, e às vezes a gente está fazendo, eu já passei por isso, de fazer porque eu gosto de testar, gente. Sim. Eu escrevi um negócio, aí lá pelo 3º dia eu falei, mas não é exatamente desse jeito que eu quero, sabe? Você vai mudando também, porque a gente é assim. Sim. O humano é inconstante. Então, quando você chegar num desejo que é aquilo mesmo que você quer, faça por 21 dias. Porque aí Sim. você também tem o tempo para pensar se é aquilo que você quer mesmo. Ah, Porque às vezes então vamos fazer antes o desejo, né? Nós que somos humanos, estamos humanos, vamos colocar Sim, assim. sim.
a gente tem esse imediatismo. Às vezes a gente faz um desejo porque a gente passou por algum perrengue, mas não é o que você quer dentro do teu eu. Então, às vezes, você quer, eu quero trocar de carro para aquele carro. Só que você quer aquele carro porque você se sentiu mal com o teu, ou porque você viu o carro de alguém e você quer esnobar, sabe? Você está, às vezes, na força de uma emoção só. Mas não é o sentimento real do porquê que você quer aquele carro. Que é importante para você, por que é importante para você aquele naquele momento. Então, quando você faz esse exercício, você dá tempo de baixar a emoção, que às vezes te deixou maluco, para trazer uma emoção mais pura, mais condizente com a tua alma. A gente passa muito por isso em relacionamento. Sim. Sabe? Às vezes, fui esnobado por um feio. Não, eu quero um homem bonito, tá, gente? Mas você faz questão de beleza? Pois é isso. Naquele primeiro, segundo, você quer, mas não é importante para tua alma. Então, por que você vai pedir algo que não é importante para tua Sim. alma? Então, dá tempo também da gente observar o que realmente faz sentido para nossa vida. Exatamente. Por isso que a gente fala tanto essa frase, né? O que faz sentido para você? Pra Fez você. Porque o sentido é o que tá dentro de você, né? É o que faz ressonância com a sua essência, né? E é para você, não é pro outro. Porque às vezes a gente fala, eu quero um relacionamento. Só que é o relacionamento do outro. Você quer o relacionamento que as pessoas... É o relacionamento que você quer? Então, isso também dá tempo da gente ter contato com a própria verdade. Sim. Por isso que eu gosto tanto da lei da atração, dos processos de concretização de desejo. É mágico, gente. Concretiza mesmo, realiza, a gente se conecta na energia. Mas, primeiro, também é um processo de voltar para dentro, de olhar o que realmente eu quero. Porque, às vezes, a gente fala, não, eu quero um relacionamento, mas a pessoa não quer. Ela quer viajar, ela quer passear, ela não quer estar em um relacionamento naquele momento. Ela quer focar na carreira. Sei lá, naquele momento ela não quer, ela está pedindo só porque ela acha que é o protocolo certo estar no relacionamento e pedir. Quando a gente faz esses processos, é o tapa na cara da gente, sabe? Parece que a espiritualidade força a gente, às vezes, se conectar com algumas coisas. É tapa na cara, toma, é isso mesmo que você quer? Sim. É isso? Você quer movimentar a energia para criar isso para você? É isso que você precisa mesmo na tua vida? Boas escolhas. Para você ajudar as pessoas, né? Você usa a mesa quântica e mais o quê? Você tem outros? Hoje eu uso a mesa quântica. É a mesa quântica. Porque ela vai te indicar qual é o melhor mecanismo e ferramenta que ela precisa. Para qualquer área que ela estiver precisando. Estiver precisando. O que eu faço? Eu faço alerta, por exemplo, para a pessoa. Às vezes tem travas do emocional que eu não vou tratar numa mesa quântica. Eu falo, você tem que procurar terapia porque o que atrapalha para você, de repente, é um sentimento de culpa ou é uma mágoa muito profunda. Eu não vou resolver isso com energia, gente. A pessoa vai ter que enfrentar. Sim. Então, aí eu consigo dar o direcionamento para aquela pessoa. E a pessoa aqui toma bronca de tudo, tá? Até se não tá comendo direito. Bom saber. Sabe? A tua saúde tá ruim porque a sua alimentação tá ruim. Então, dependendo do que for, vem um diagnóstico completo. E esse processo, dá para fazer online? Funciona fazer online, mesma tanto coisa. igual quanto seja presencial? Tanto online ao vivo, assim, falando, como um modelo que a gente atende, que eu faço atendimento e mando os áudios depois para a pessoa explicando o que foi tratado. Funciona da mesma forma, porque a frequência energética não tem tempo e espaço, lembra? Entendi. Então, é quando a gente ativa aquela ferramenta. Muito bom isso, né? Porque muita gente, tá vendo? Só quer ter o contato presencial, né? Mas online funciona. Online funciona. Agora, isso que eu queria te perguntar, tem uma brincadeira que o pessoal fala assim, putz, grila, né? Nessa vida aqui, eu vim assim, eu nasci no Brasil, né? Mas, putz, eu podia ter nascido lá na Noruega, né? Eu ia ser mais evoluído. Tem isso? Não. Não, né? Não. Não importa onde você nasceu. Putz, nasci num país assim. A tua prova assim. é a tua prova. E a gente tem síndrome de vira-lata, eu acredito. A gente brasileira? A gente brasileiro. Eu enxergo o Brasil de uma forma diferente das pessoas, porque eu vou sempre enxergar a energia. E aqui tem um celeiro de energias tão maravilhoso. Por mais, às vezes, que o brasileiro ele não tenha um contato com uma religião, ele bate na madeira, ele vai tomar um chazinho, ele entra no mar. Dá os 7 pulinhos. A gente tem... É como se a espiritualidade fosse real no nosso dia a dia. Para qualquer parte do Brasil, independente da religião, esse convívio com a espiritualidade parece ser mais real aqui. Então, quando você tem essa abertura, facilita o entendimento. Eu que olho energia, aqui tem muita luz. Muita luz, gente. São muitos seres de luz aqui próximos e trabalhando e ajudando. Então, é só a gente querer acessar. E como que você enxerga hoje esse processo no mundo inteiro? E, inclusive, conectando com o processo de pandemia que a gente viveu, né? Quais são os movimentos que a gente
que o mundo inteiro tem que fazer para evoluir? Por que a gente passou por uma pandemia? Tá. Foi para evolução mesmo? Foi. Como eu entendo, tá? A pandemia. Imagina que aquelas mortes aconteceriam. Só que a gente, como consciência coletiva, só conseguiria observar aquela quantidade de morte se fosse pelo mesmo motivo. Tá. Então, todo mundo caiu no banheiro, morreu, sei lá. A gente não ia dar a mesma importância. Eu acredito ainda que teve muito sofrimento. É uma dor muito grande. Eu lamento muito pelas pessoas que se foram. Eu perdi pessoas também na pandemia. Mas o que eu acho? Se a gente observar, muitas pessoas foram forçadas a olhar para si. Na verdade, todo mundo foi forçado a olhar para si. Então, teve um processo espiritual importante. Porque tudo aquilo que a gente usava como fuga, que era o externo, praticamente não existiu. Podia. A gente estava cerceado daquelas atividades que a gente usava como fuga. O que a pessoa teve que fazer? Olhar para dentro. Então, isso ajudou a despertar a espiritualidade de muitas pessoas. Muitas pessoas passaram por processos evolutivos. Teve um lado muito ruim, óbvio, que é o do desencarne coletivo, mas também fazia parte do acordos de alma. Eu acredito que nós temos acordos de quanto tempo, mais ou menos, a gente vai ficar aqui. Então, não tem morte por véspera, eu não entendo dessa forma. E isso trouxe uma visibilidade diferente. Só que teve um lado ruim. Eu não sei se vocês têm um pouquinho dessa sensação. Quem tinha um potencial para ser bom está mostrando mais bondade. Quem tinha um potencial para ser ruim está mostrando mais maldade. É como... O que acontece quando a gente pensa nessa transição da Terra? Que é aqui que é desconfortável para a gente que está encarnado. Para fazer uma reforma, a gente tem que quebrar a casa. Exatamente. Não tem como reformar, trazer o belo, trazer o bonito, se não quebrar a casa. E passar pelo desconforto. E quando a gente né? traz luz, traz a consciência, a gente começa a perceber coisas que antes a gente não percebia. É a mesma coisa, você está com a sua casa suja, com a luz apagada, entrou alguém com um holofote, vai ver a sujeira. E é esse o processo que nós estamos passando como humanos. A gente está, lembra, na transição. Só que para fazer a transição, a gente tem que ter consciência. Só tem uma forma de fazer isso, olhando para aquilo. E essa transição seria o que você tinha falado de terceira para quinta dimensão. E isso significa que o planeta inteiro teria que por provas passar pelas provas para evoluir. E veja, a gente continua no mesmo planeta, certo? Sim. Esse planeta evoluindo. Sim. Agora, e pode gente ser junto. Pessoas... E a gente não vai evoluir para ir para uma outra dimensão maior? O que acontece nesse processo que nós estamos? Imagina assim, a última chance de todos nós, se a gente quer ficar em quinta ou se quer ir para a terceira de novo. Então, quem não evoluir, quem não conseguir despertar, que a gente fala despertar é o quê? Criar uma consciência, um respeito pelo todo. É mostrar, eu posso melhorar, eu posso ser um humano melhor, um ser melhor, uma consciência melhor. Quem não conseguir vai encarnar em outro lugar, de terceira dimensão. Imagina que legal encarnar na Idade Média. Vai dar Entende? Então, gente, melhore. Vamos a única buscar, coisa né? que a gente tem que fazer é melhorar. Só que, às vezes, para trazer a consciência, é sofrido. Porque a gente ainda escolhe a dor. Quando nós tivermos a consciência, a gente pode escolher opções mais saudáveis, opções mais amorosas para evoluir, para viver experiências. Mas o grande coletivo ainda escolhe os processos dolorosos. Por isso que a gente vê tanta dor ainda. Sim, sim. E por isso que a gente vê pessoas que ainda estão no nível de buscar ainda a própria sobrevivência. Sim. Que é falta de casa, falta de comida, necessidades ainda, básicas, né? Sim. E outras pessoas que já estão em outro nível de necessidades. Aí vão buscar, sei lá, mais prosperidade, ou mais estudo, ou mais espiritualidade. É isso mesmo? É isso. É como se várias pessoas estivessem passando por degraus evolutivos ao mesmo tempo. E que precisam Só que daquelas quando experiências... o todo evolui, não precisa mais... É como se as dimensões superiores elas fossem mais homogêneas. Tá. Vamos colocar dessa forma. Elas têm tanta mais desigualdade, igualdade. Porque todos já estão naquele nível energético diferente. Nossa, isso Só é que a fantástico, gente ainda está né? passando. A gente ter essa percepção dessa busca, né? Né? E pensar sempre que aquela experiência ela está sendo importante para a evolução, porque alguma coisa tem que ser aprendida. Sem naquela dúvida. dor e naquele isso. Sem sofrimento, dúvida. naquela dificuldade, naquela ausência, porque aí é que tem a evolução. A evolução só ocorre quando falta alguma coisa e alguém vai buscar uma solução para aquilo. A gente teve isso na pandemia. Tivemos em alguns meses uma
uma vacina, coisa que sempre levou no mínimo 10 anos, né? Então, o sofrimento, por pior que seja, ele é uma oportunidade realmente para um crescimento. Porque Sem alguém dúvida. vai buscar alguma coisa. E ali, naquele momento, foi tão mágico. Eu sei toda a dor, pelo amor de Deus, me entenda o que eu vou dizer. Mas todas as mentes estavam trabalhando em cima da vacina. Sim. Por isso que tão rapidamente, né? Rapidamente entre aspas, porque perdemos muitas pessoas, mas é só para entender o meu raciocínio. De uma forma muito mais rápida, chegou-se, porque todos estavam focados no mesmo objetivo, né? De salvar as vidas. E olhar para o outro. Com certeza. Olhar para si e olhar para o outro. Exatamente. E dar valor às outras ver coisas. o quanto que... nós somos poderosos e frágeis ao Exato. mesmo tempo. E o que nós precisamos... Não, e o que nós precisamos de verdade, né? A gente não precisa de 20 bolsas, porque a gente nem saía. Não é? Não precisa. Nem os sapatos, nem ninguém... os sapatos, nem nada, gente. Nem a parte de baixo da roupa, né? Que todo mundo fazia só mundo reunião. trabalhava. Eu acho que para aquelas pessoas que souberam, e eu vejo que foi a maioria que soube extrair isso, né? Então houve uma mudança para melhor, de valores. De valores. Estar com o outro, dar um beijo, dar um abraço, que a gente não podia se tocar. Tinha, além desses valores internos, né? Porque as pessoas ficaram confinadas dentro da sua própria família, né? Então isso pôde ressignificar, porque antes era aquela correria de ninguém nem se falar, nem se conhecer, nada, né? A solidariedade com o outro, né? E é isso que eu tava te falando dessa diferença, né? Às vezes uma pessoa tá aqui no grau básico e quanta gente, né, passou a olhar para as pessoas com essa solidariedade de ajudar o próximo que tava ali na rua, né? Sem roupa, sem comida e à mercê da pandemia, né? Do vírus, enfim. E esse olhar que muita gente passou a ser solidária, que não era. Não era. Né? E que passou a ser. Assim como você também relata, né? Pessoas que já eram mais ou menos, aí foram pro outro lado, né? Foi pro outro lado mesmo. Mas é escolha. É escolha, claro. Mas o que é de não engraçado evolução quando nesse a caso. gente trabalha com esses seres, com essa espiritualidade, eles têm a consciência de que o todo é um só. Então, a pessoa que está passando dificuldade, ela é uma parte de nós. Porque nós somos parte do todo. Como a gente ajuda a pessoa sendo solidário, sim, mas também se melhorando. Porque quando você se eleva, você consegue elevar o restante, o todo junto. Junto, né? Porque você aumenta o coeficiente de luz e de consciência do todo. Sim. Então, não, porque às vezes a gente que é mais espiritualizado, eu brinco que a gente fica meio gratiluz no começo. Sabe? Eu sou gratidão, sou luz. Eu vou ajudar todo mundo, só que você não está fazendo reforma interna. Então, não adianta. A gente tem que ser solidário, tem que ajudar os outros, tem que ter a consciência que o outro é parte de você. Sim. Mas não pode fugir do trabalho interno. E você sabe que isso, nossa, super condiz com uma coisa que eu já li sobre prosperidade, que diz o seguinte: aquela pessoa que tem condições mentais, de trabalho, enfim, ela é obrigada a evoluir na sua prosperidade, inclusive para ajudar aqueles que não vão ter essas condições de mesma evolução. E que o dinheiro, a energia do dinheiro, da prosperidade e tal, ela vai estar em abundância. Se você receber muito, né? Então, trate de fazer sua parte de ajudar aquele que não vai ter a condição de fazer isso, tem né? a parte da doação. Você tem que entender que o outro é parte de você. E que não é ruim você querer ter bastante coisa e ter muito, porque vai ter aquele que não vai ter essa condição. O todo vai ganhar. E aí você ajuda o todo, né? Vai ganhar, porque você não está tirando de nenhum lugar. Porque a gente imagina, às vezes, abundância que tá tirando como do se outro, fosse né? um cofre. Não, gente, todo mundo pode ser abundante. Na verdade, todos devemos ser abundantes. Tem uma obrigação de fazer isso, né? Porque Deus não fala pra você, não, você tem que ser... Você nasceu pra ser pobre. Ninguém fala, Deus nunca falou isso pra ninguém. Mas muito teve, pelo contrário, mas a gente tem a essência do Criador. Sem a essência dúvida. do Criador é a abundância. Sim, mas teve muitas interpretações errôneas nesse sentido, né? De que, você está se afastando de Deus porque você quer buscar dinheiro, né? Então, teve muita interpretação que fez as pessoas se desconectarem dessa busca, né? Sim, da busca mas a abundância é um direito divino. Sim. Viver a prosperidade é um direito divino também. Você não pode só focar no material. Claro, sem evoluir. Você só consegue ressoar na abundância também se você se conectar no radinho, mas todos podemos. Sim.
Eu acho que aqui que vem o que alguns espiritualistas falam, é o grande quebra do monetário, global e companhia. Eu acho que é isso, sabe? É quando todos percebemos que podemos ser abundantes. Sim. Todos. Essa é uma quebra, Sem porque aí você exceção, para de omitir informações que seriam importantes para todo mundo evoluir financeiramente, por exemplo, né? Porque dizem que os grandes bilionários têm informações secretas de que... Mas não tem que será? se preocupar com o outro, tem que se preocupar com... Nessa parte, O tem que que preocupar você- o que você pode fazer. Exatamente. O que Exata- você pode fazer? Eu falo, você usa o outro para ser solidário, para doar aquilo que você já sabe. Sim. Aquilo que você já tem. Sim. Sabedoria, prosperidade, o que for. Às vezes a gente fala, eu tenho que doar para ajudar financeiramente. Só que a gente ajuda muito mais, às vezes, sendo gentil com todo mundo que você encontrar, você vai estar se doando muito mais. Com do fazer, que né? ir lá comprar uma cesta básica, entende? Elogiando, vendo o lado bom das Trazendo. pessoas. Faz o que dá. É, o que o que você dá. tem de bom que você consegue fazer pelo outro. Essa é a doação real. E vai aprendendo, vai crescendo. Porque É o aí, quanto ser, mais você é um ser É melhor, ser e não você ter, né? consegue ajudar mais pessoas. Sim. O ser e você ter essa consciência de que você tem que ser cada dia mais, né? Estudioso, determinado, enfim, classificações que você realmente, adjetivos consiga agregar na sua essência, aí você alcança o ter. É que a gente vive algumas inversões, né? De que só é importante ter. Não. Essa é uma inversão total. Mas lembra, é importante pra você? Se for importante pra você, gente, viva feliz. Sem dúvida. A gente tá aqui pra viver feliz. Felicidade, né? Se aquilo é importante pra você, é importante pra mim ter que anotar. Sim, Não esquece sim. o espiritual. Não é mas ruim tem ter, que ter. mas você tem que também ser, né? Essa E é aqui a que questão. vem muitas crenças de prosperidade, às vezes, que a gente tem que quebrar Uhum. para atrair abundância. De, eu não preciso de tudo isso. Mas e se Deus quer te dar? Se o universo te proporciona isso, você não quer? Fala, não quero. Receba. Isso é uma crença que, às vezes, bloqueia coisas pequenas. É isso aí. Eu não preciso de tudo isso, mas você tem a capacidade de criar tudo isso. É isso que a gente tem que Então. aceitar. E Não coletivamente? bloqueia o grande para não bloquear o pequeno. Como é que será que a gente conseguiria fazer um trabalho coletivo nesse sentido, né? Das pessoas se autodesbloquearem dessas crenças? Tem que São fazer, as crenças as pessoas têm Sempre. que querer. Você não pode Sempre forçar o começa. processo do outro. É. O que você pode fazer é inspirar o outro a mudar o próprio processo. Como Daí aí o a nosso gente shine, volta, né? Exato. A a inspiração. gente volta para o trabalho interno, que é eu preciso melhorar quem eu sou para ajudar o outro. Claro. Porque senão não tem como. Não tem como. Sempre começa da gente. O primeiro Não passo é adianta. sempre conosco. É Para isso aí. qualquer mudança, isso. para qualquer melhora, é sempre conosco. Mas É o que vai ter para mim, ressonância. no meu entendimento humano, não dá para medir o quanto que nós podemos evoluir ainda. A gente não usa nem o total do cérebro, imagina Pois é. certeza. Pois é. o quanto podemos evoluir. Hoje, na sua área, as pessoas te buscam mais para resolver qual tipo de conflito? Olha, Você acha hoje que é mais- o meu é muito essa parte reconectiva, de entender um pouquinho mais sobre si mesmo. É engraçado porque acho que é a minha linhagem de atuação, porque parte da minha missão é lembrar as pessoas quem elas são. Tá. Sabe lembrar? Sim. Você é conectado com Deus, que você tem. Essa é uma grande parte, mas em geral é financeiro e relacionamento. Financeiro e relacionamento, né? É a dor humana, né? E saúde, né? Da E saúde, saúde. com certeza. E saúde. Elas são as dores humanas. Adorei conversar Nossa, contigo. Nossa, eu tenho certeza fantástico. que vocês também. Tamo Muitas aqui, coisas, assim, né? A gente vai aprendendo. É brilhante, e vendo né? que de uma maneira diferente se fala sobre as mesmas coisas. Porque isso é a Exato. verdade. E a gente né? buscar São sempre o canais, melhor, né? Canais de espiritualidade que nos deixem melhor, E né? sermos curiosos, irmos atrás, pesquisar, ler, sabe? Buscar. Isso sempre vai fazer a diferença. Ai, querida Obrigada, Cíntia, gente. queremos agradecer demais a tua Plenamente. participação. E Nossa, saber foi se muito tem lindo. mais alguma coisa que você queira nos passar para o nosso público aqui, uma mensagem. O que eu acho que é importante, nunca esquecer que somos responsáveis pelos nossos processos. A chave de tudo está dentro, não está fora. Está dentro de cada um. Então, olha para o seu externo, o que você quer mudar, e pega o reflexo disso no teu interno. O que você pode mudar? A gente consegue mudar o nosso interno para qualquer coisa. Somos capazes de tudo. Só que para mudar o externo, a gente vai precisar mudar o interno. Então, fiscalizem seus pensamentos, fiscalizem as suas emoções, silencie e solta. E tudo vai dar certo.
Ai, que fantástico, meu bem! Gratidão eterna você ter vindo, Foi muito passar, bom, dividir esse teu gente. conhecimento com a gente, com o nosso público, que com certeza a gente está fazendo parte aqui de um processo de evolução e vamos ajudar, né? Porque o Shine é pra isso, né, Sem Suzy? dúvida, É pra gente cada um Levar inspirar, conhecimento, inspiração. Exatamente, É ter esse esse o nosso conteúdo de objetivo. inspiração para todos que estão aqui com a gente, né, pessoal? Deu o primeiro passo, hein, gente? Tem isso aí os 3 itens que ela falou e vamos buscar esta reavaliação sobre o nosso ser. É isso Muito aí. obrigada, Cíntia. Obrigada a todos. Olha, se inscreva no canal, É isso compartilhe, divulgue isso que você está vendo, porque é um conhecimento muito importante para a gente tentar melhorar o nosso social. É isso aí. Beijo a todos e até o nosso próximo podcast Shine! Até mais. Até. Beijo, beijo. Tchau, pessoal!